Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Meu nome é Rômulo Cunha e está no ar mais um Ou Glória Podcast. Tô aqui de novo com meu amigo João. Opa, fala meus amiguinhos. Vou falar igual o Medina agora. É o Medina do Hub. Fala meus amiguinhos. Viu, hoje você tá mais calmo? Sempre, tá né? de boa? Não tô com sono. Então tá bom, então. Viu, quem que é os nossos patrocinadores aí? Bom, Eletro Bernardes, tudo em instalações elétricas. Ebenezer Café. Vamos falar do Ebenezer Café, melhor café da região. Cafézinho sempre bom, né? Sempre, ótimo. E Café Ebenezer, que é do Chimenão Bola de Fogo, né? Opa! Que ele ama, que fala. É ungido. O Chimenão Bola de Fogo. Café Ebenezer, ele mesmo tá torrando agora. Ótima qualidade, fresquinho. Uma coisa assim boa, que é mais... E Jamal Barbearia. Que é o melhor barbeiro da de cidade. Bernardino e região. Mas por que é o melhor? Porque ele fechou com a gente. Então ele é o melhor. Ele é o quê? Por quê? Ele é o melhor porque fechou com a gente. Fechou com a gente, ele é o melhor. E não pode esquecer de quem? Inova Cartões. Você que precisa de cartões de visita. Vou falar de novo, gente. Inova Cartões. A melhor empresa que você vai ter para fazer cartões. Cartões de visita, banner. Cartões personalizados, tudo. Banner, adesivo personalizado. Se você precisar de alguém para cuidar das suas mídias sociais. Tá certo. Cara, essa empresa é maravilhosa. É isso mesmo. Quem que é o dono dela? Eu e o Romulo. É por isso. Então essa empresa é ótima. Ô Glória. O Glória é o nome do nosso podcast. Então você que ficou interessado em pegar o domínio do Glória e do Inova Cartões, desculpe, mas já compramos o domínio. Mais, a gente comprou. O domínio é nosso, então desculpa aí. Estamos metidos agora. Estão investindo. Com certeza. Os maiores investidores de Quem me viu passando pela prova... Quando me vê na Glória vai sofrer. É isso aí. Viu, eu queria agradecer ao nosso amigo Ninja. Falar pra ele. Dá um salve aí, Ninja. Deixa ele participar. Nossa, é o Ninja Chonadão. Ninja Chonado. Ninja Choradão. E hoje estamos com quem aqui? Nosso amigo de igreja, Thiago Jardins. Jardim? Não, mas é abundância. Porque nós com Deus é abundância. Deus mudava o 9? Então. O podcast muda também. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu aí pelo convite, tamo junto sempre. Quer dar um salve pra câmera primeiro. Show, galera, tamo aí pra compartilhar, isso junto aí. E crescer. É isso aí. Então, antes de começar, eu queria fazer uma coisa. Você já sabe, eu deixei de equivocando. Ele nem sabe disso, Eu vou falar no sacar, eu gosto de falar na Pode ser, vai lá. Eu sempre tinha um pé atrás pra você. Tô entendendo. Eu olhava pro Thiago e falei, esse cara não é meio estranho. Eu já vi ele, ele é parecido com alguém. Falei, ele é parecido com o Castro Brothers lá, né? O cara que faz, vou descer lá. Falei, não deve ser. Aí fui. Aí um dia tava cortando cabelo com a minha irmã. Ela falou assim, então, quando eu gular, fica lá. Falei, então, tem uns irmãos nossos. Ela falou, tem um primo nosso lá que é ela de Piraju que vai lá. Falei, cortando cabelo? Quem sabe? Aí ela falou assim, Thiago, ele vai lá na igreja. Eu falei, Thiago. Eu já tinha dúvida que você falou, é ele. Aí eu falei, se falar o nome da mulher dele aí, Thiago, eu falei, é ele, não tem como errar. Não tem como errar. Aí eu falei, qual é o nome da mulher dele? Tiara. Aí eu falei, porque o Luiz Otávio é primo dele, ele é filho da Gé. Eu falei, sabia. Primeira vez que eu fui na casa da Dona Maria. Não sei, é a mãe dela? Eu sou é parente sua? A Paula? Não, é parente sua. Quem, minha avó? É sua avó, é Maria. Dona Maria. Dona Maria, é isso mesmo. Eu lembro de um cara magrelo mexendo no computador num quartinho, falando, é ele então. Aí juntou. Por fim, Thiago. Magrelo. Faz tempo. Faz tempo. Por fim, descobri que o Thiago é parente do seu Otávio, que namora minha irmã, e não tem nenhuma ligação, é só isso mesmo. Ninguém chorou, igual eu preguei. Uma vez ele foi pregar na igreja. Não, pregar não, eu vou te contar. Porque lá não é pregação, pô. 15 minutos. Foi assim, um dia ele veio pregar, um dia foi convidado pra pregar, mas agora ele tá evoluindo, tá cada dia melhor. Mas ele foi pregar, daí ele pregou 15 minutos. Não quis ficar ensinando inglês, né? 15 minutos. Objetivo, crente objetivo. E ele é engraçadinho, tá cheio de fazer piada. Aí ele acabou e falou assim, é isso, gente, ninguém chorou, ninguém se emocionou, mas muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Mas enfim, vamos parar de falar mal da vida dos outros. Não, capaz de nunca. Ainda bem que é da vida de nós mesmos, né? Tá tudo certo. Já não é pode falar na frente, né? Tá tudo certo. Então, Thiago, eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância, que eu quero conhecer você hoje. Meu Deus do céu, minha infância. A gente quer saber mais de você hoje. Daí foram lá no Ipauçu. Morei lá em Ipauçu. Verdade, nasci de lá, sou pausuense.
Você nem escutou a história que eu falei, que eu acabei de falar. Meu parente. Parente. Então, Cristo Jesus. Irmão da fé. Aí, tá vendo? Parente, né? Mas como que foi sua infância? Caramba, definir minha infância, não sei explicar pra você. Você foi fundo, né? Você não estava preparado para essa pergunta. Você achou que ia ser fácil? Não estava preparado para essa pergunta. Minha infância foi uma infância tranquila, cara. Eu acho que casa sempre lotada de primo, né? Os filhos da minha avó sempre foram muito unidos. Então, sempre muita gente na casa, sempre festa. Eu sou um cara que ama festa até hoje. Porque vim de uma família festa festeira. De peão, você fala assim. Não, festa mesmo, né? Festa mesmo, a galera festejava pra caramba. Aquele pagode. Não, pagode não era não, era uma coisa meio estranhona lá. Cara, basicamente se a gente pensar nisso, acho que foi uma infância tranquila, pensando no convívio principalmente familiar, com os primos, sempre muito envolvido, né? Nesse contexto familiar, acho que se eu definisse minha infância é feliz. Quando você era criança, você não era da igreja, nada? Nada. Então, como que foi o processo? Onde que você descobriu Jesus? Como foi? Cara, a igreja? Pensando na minha infância ainda, né? Depois, no processo de adolescência, a minha vida com Deus, ela se resume em algumas partes, né? A primeira parte é que começou dentro da minha casa, meu pai e minha mãe, aquele típico casal brigava, casou muito novo, né? Família desestruturada, não tinha nenhuma condição psicológica de assumir. Minha mãe, imagina, ficou grávida de mim com 15 anos. Né? Então, imagine qual nível emocional que tinha, né? Não tinha. Então, viveu-se assim, né? Numa não estruturação. Então, veio de momentos muito difíceis, né? Então, a minha mãe foi a primeira que começou a ir na igreja, e começou lá em Pauçu ainda, né? E depois nós tivemos que mudar para Piraju, né? Quando as coisas não vão bem, começa a não dar bem em tudo, né? E a parte financeira começou a pesar. Meu pai trabalhava em Pauçu, era funcionário público federal, e daí nós tivemos que mudar para Piraju. Aí, a partir dali, né, minha mãe começou ainda na igreja, só que começou a ficar mais difícil o relacionamento do meu pai e da minha mãe. Né? Meu pai saía, né, largava a gente e ia embora para ferver no ferver mesmo, né? E ia curtir a vida. Só que ele tinha uma família, né? E ia curtir a vida dele. Com o passar dos anos, aquela desestruturação, a briga cada vez mais, aumentando, e minha mãe indo para a igreja. E daí minha mãe pegou firme, batizou, né, tal, e começou e foi firme na igreja, e ela começou nesse processo. E sempre eu fui, né? Agora do outro lado, minha família, né, sempre muito católica, né? Então, tanto que lá em Pauçu, o centro catequese é da minha tia, que chama Conceição Jardim, né? Porque ela era bem assim, bem envolvida, ela que dava catequese. Você perguntar pra gente mais velha, quem que era sua professora de catecismo? Conceição Jardim. Então, né? Então, estava inserido nesse contexto. Então, quando a gente vai para lá, eu nem pensava, né? Nem queria. O primeiro preconceito de toda pessoa vou mudar de igreja, né? Mudar de religião. Mas eu vi que algo diferente começou a acontecer com a minha mãe, que ela começou a ter postura diferente depois que ela começou a ir para a igreja. Antes ela ia na católica. E antes não ia, né? A gente era católico não praticante. Isso, vamos dizer assim, né? Eu ainda era mais, porque como minha tia era, né? Daí ela acabava fazendo sempre nós, né? Entrava, fazia um monte de coiseira, né? Aí, falando da infância, eu entrava lá, né? Na igreja, com os negócios, com aquele negócio de hóstia e tal, porque minha tia era muito envolvida. Você crismou todos os negócios? Não, então, na minha época de crismar, na hora que eu ia entrar pra crisma, foi na época que eu comecei o meu processo, né? De conversão. Eu tava pensando hoje nisso, eu vi alguém falando. Não, eu vi um cara com boné da Aparecida, eu peguei e falei assim. Não que eu queria, né? Mas eu peguei e falei assim, nossa, cara, deve ser um peso diferente sem entender que Deus condena a idolatria e depois você fala, nossa, eu tava no caminho errado e agora eu me converti, sabe? Quando você olha para a Bíblia, porque o problema, acho que a maior dificuldade é você entender a Bíblia. As pessoas às vezes são cegas de entendimento. E se você olha para a Bíblia, eu estou numa maratona de ler a Bíblia cronologicamente. Então eu comecei a ler do começo do ano e vou terminar agora no final.
E para mim foi uma das melhores leituras que eu tive até agora, porque é histórica, né? Então vem contando da história. Então, por exemplo, está em Gênesis, vai lá para Jó, né? E daí vai pelo que aconteceu na história. E a todo momento o que Deus mais detesta e o que Deus mais ensina o povo dele é contra a idolatria. Né? E a gente percebe o quanto isso e como é difícil da gente entender e compreender isso, né? Da idolatria ser algo tão forte, mas é difícil da gente entender. E se alguém assistir aqui, não é nada agora falando de religião, né? Porque eu acho que tem muitas pessoas católicas que vão ser salvas, né? E como muito crente que não vai ser. Assim, mas a idolatria, ela é um fator, né, muito delicado, porque realmente ela não tem porque a todo momento Deus se afirmava, você falava, vocês estão fazendo ídolos, vocês estão construindo pessoas, construindo barco, construindo imagem, construindo um monte de coisa, não estão me adorando. E Deus a todo momento chama a atenção para ele, de retorno, e corrige Israel a todo tempo. Então você vê isso, os profetas direcionando, vocês construíram ídolo, entregaram a sua oferta para ídolos. Então é muito forte e é difícil essa questão da cegueira espiritual, né? A gente precisa abrir mão disso. E ouso, né, para você que está nos assistindo, mais do que qualquer fala, vai ler a Bíblia. A Bíblia, ela é o melhor ensinamento para nos dar qualquer coisa e base para tomar qualquer decisão, né? Então, voltando, né, na minha conversão, então eu estava nesse processo, e agora, né? E exatamente aí que pegou. Nossa, como que eu vou largar? Eu já tinha escolhido meu padrinho de crisma desde a minha infância. Como que eu vou largar Como que eu vou largar ele? Né? Como que eu vou largar meu tio, que tanto, né, eu recebia ovo de Páscoa dele, porque ele já considerava eu como padrinho de crisma. Então ele já tinha eu. Daí eu falei, meu Deus, como eu vou fazer isso? Eu lembro até hoje, estava na chácara do pastor, depois de um encontro, aí o pastor falou, quem vai se batizar? E incrivelmente, né, Deus é Deus, né? E aí falou com a minha mãe, né? Falou que quando minha mãe ia receber 2 bênçãos, minha mãe não entendeu. Ela foi num lugar de fogo, né? Aquelas igrejas de labareda de fogo. E falou, você vai receber uma bênção dobrada. Que você está orando e clamando a Deus, você vai receber uma bênção dobrada. E eu e meu pai fomos no mesmo encontro. Nós participamos do mesmo encontro, quando nós fomos fazer. E aí ele decidiu, depois do batismo no Espírito Santo, ele falou, não, eu vou me batizar. E eu não tinha me decidido. Fui embora, e todo momento naquilo, como que eu vou me desvincular, como que eu vou fazer, aquela dúvida, né, que a gente tem, né, e tal. E daí, de repente, eu falei, não, eu vou tomar um passo, porque é algo que está fazendo sentido dentro de mim. Está trazendo uma verdade no qual eu, mesmo estando inserido em outro contexto religioso, eu acho que eu nunca... de maneira nenhuma tive algo que eu estava recebendo naquele momento. Então eu falei, vou seguir meu coração, vou seguir aquilo que está na minha vida e vou seguir esse caminho. E aí fui, na hora que eu estava lá na chácara, o pessoal já estava batizando, não, eu vou me batizar. E foi a partir daí que começou o processo. Então, mas você já está falando da parte que você foi se batizar, você está falando da pessoa que você tomou a decisão, né? Você quer um pouquinho antes? Não, eu quero saber qual foi o momento que você entendeu Jesus, sabe? Falou, não, cara, realmente é esse momento que eu encontrei Jesus, sabe? Eu acho que ali já foi um dos momentos que eu encontrei, porque fazia sentido dentro de mim algumas coisas. Eu acho que o problema, a utopia que a gente tem, na verdade, de encontrar Jesus, e principalmente agora que essa questão de sentimento, porque o sentimento é enganoso. E eu acho que, lógico que tem muita gente que está na igreja e não conhece Jesus, e é só um encontro com Jesus verdadeiro para mudar a sua vida. Mas também você conhecer Jesus não significa que você vai mudar da noite para o dia. É uma evolução constante na tua vida. Sim. Então eu acho que um dos momentos mais marcantes foi no dia que eu aceitei Jesus como Senhor, que eu estava num culto, e o pastor ministrando, e ele começou a falar, e aquilo começou a encher meu coração. Parecia que estava falando para mim, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. Eu aceitei Jesus, comecei meu processo, né, lá na igreja ainda, tinha um processo de consolidação antes de ir para o encontro. Aí eu lembro que o Tchatcho fez a consolidação comigo, o Paulinho, aí fiz a consolidação e aquilo começou a fazer sentido de verdade na minha vida. Teve outros momentos que eu tive experiências com Deus, mas aquilo ali já foi o pontapé inicial, né, de criar uma trajetória. Para mim, diferente de muitos que... Eu acho que quem já nasce na igreja é diferente esse momento com Deus. Exatamente. Porque daí você tem que buscar e você se entregar. Porque você está sendo criado ali, mas você não entrega o teu coração enquanto você não decide. Por isso que é legal o batismo, né? Por isso que eu sou a favor do batismo de pessoas com certa idade. Porque você precisa decidir.
Né? Então tem gente que batiza por religião, e a religião ela não consegue aproximar o homem de Deus. A religião só é o caminho, né? O meio ali junto, né? Mas na verdade a religião só é sei lá, não é nem o caminho, porque o caminho é Jesus, né? Aquela seta de... Isso. Aqui, ó, 500 quilômetros você vai encontrar. Então, eu mesmo, eu batizei com 12 anos. E, tipo, eu falo que eu vim conhecer Jesus, eu devia ter uns 20. Olha lá. 21, por aí. Eu ia em todos os retiros, sempre fui, né? E você sempre foi da igreja? Sempre fui da igreja. Tipo, porque eu nasci... nasci... aqui, vou fazer as coisas. Não, mas é isso aí mesmo que é o podcast. Eu sempre fui da igreja, né? Então, daí, tipo... Foi criado dentro da igreja, já com 12 anos já começou a tocar bateria, aí depois aprendi violão, foi. Eu acho que nessa parte aí, pelo que eu tenho acompanhado, você tem uma convicção mental de quem é Jesus. Você sabe quem ele é, mas você precisa ter uma experiência íntima com ele, né? Então, acho que... E daí, no 21 anos, você vai falar... Então, mas sabe o que eu acho legal? É que, tipo... Legal assim, né? Quando eu, por exemplo, eu me batizei com 12 anos. Eu não entendia o que era o batismo. Eu entendia, não, tem que batizar para tocar no louvor, tudo. Mas hoje a gente entende o que é o morrer com Cristo, sabe? E sabe, eu falei em outro podcast aqui, que eu vim conhecer a graça mesmo, sabe? Vim conhecer a diferenciação de salvação salvação, de reino, sabe? E mudou minha vida, cara. Porque, tipo, eu sempre fui um menino da igreja e que achava que sabia muita coisa da igreja. Conheci um monte de história. Entendeu? Só que eu vim me converter mesmo assim, eu acredito que... Mas o que eu sempre falo para as pessoas, nada em vão. Essa parte inicial que você teve, ela foi crucial para você chegar a esse ponto. Por isso que eu falo. Né? Às vezes também tem jovem que fala, então não vou na igreja porque eu não estou sentindo nada, só na hora que eu senti. Não. A caminhada, a trajetória inicial, mesmo que você não esteja sentindo nada, a obediência ela é importante. Né? Porque vai virar, é como se... É inexplicável o encontro com Jesus, a experiência com Jesus. É como se uma chave virasse, mudasse nosso destino completamente, né? Para caminhar para Jesus. Então, acho que essa é a principal... o principal fator é que a base ela é importante. Né? Então, tudo que você viveu, ele é muito importante para você ter chego e ter tido essa experiência. Ora pelos caminhoneiros pra mim. Glória a Deus. Sei que eu vi um barulhinho aí, é por causa que é os caminhoneiros, que é uma avenida muito movimentada. Sim. É que nós estamos bem na cidade grande aqui, né? É numa cidade enorme chamada, né? Nem vou falar. Mas você sabia que Bernardino de Campos é maior que Piraju, né? Nossa, sabia? Do quê? Não, muito ruim. Relacionado ao quê? Vai. O nível do cara, nós não acham. Relacionado ao quê? E acho que eu tô me importando, quero saber de Deus. Ô, glória! Isso é mesmo. Opa. Não, que eu falo brinquinho de como ficou bravo. Eu falei que Bernardinos é maior que Ourinhos por 6 letras a mais. Tá legal. Não, agora falar pra sério, esse cara aqui é o cara das piadas ruins. Eu comprei 2 livros do Dizascope, Creativice, então... comprou um monte, né? Não, eu vou parar mais da parte da criatividade. Pensando em criatividade, você tem que comprar também, qual que é o que eu li deles agora, não é Dizascope, é de um cara... Esqueci, eu sou péssimo pra não, falei pra vocês no começo. Mas depois eu lembro. Até é engraçado. Eu sou péssimo pra nome, pra lembrar de qualquer coisa. Minha mente é... Meu Deus. Pra Bíblia você deve sofrer, então. Oi? Pra Bíblia deve sofrer. Sofro, não guardo referência. Nossa. Não guardo referência. Faz que nem o Hormon lá do... Você viu o vídeo? Não vi. O pastor teve a oportunidade de dar uma saudação, né, que eles falam. Aí ele chegou lá em cima e falou assim, irmãos, abra a tua Bíblia em João 24. 23. João 23. E ele ficou. João? Procurando. Mas sem brincadeira, o vídeo deve ter uns 2 minutos ele procurando, a igreja inteira achou e ele não achava. E tal. Daí depois ele fechou a Bíblia e desistiu e falou assim, porque lá diz assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Errou. Meu Deus do céu, rolei da risada. Não, muito engraçado. Viu, mas então... Quase eu pregando. Esse Thiago fica... Já viu ele pregando já? Já. Benção. Chorei. Chorou? Se você chorou, tá bom. Foi bom, você chorar. Foi bom, Falei, nossa, só um tapa na cara, soco no estômago. Não, mas é verdade, o Thiago, toda vez que eu vejo você pregar, eu fico feliz, cara. Que bom. A Tiara também, meu Deus do céu. O dia que vocês vieram aqui pregar aqui... Sobre relacionamento? Não, no retiro. Foi sim. Nossa, meu Deus do céu. Eu não ia ficar no retiro.
Só que depois da pregação eu peguei e falei, não, eu vendi meu violão, cara. Eu não ia ficar no retiro porque eu tava sem dinheiro. Falei, daí eu fui só à noite, tá ligado? Falei, vou lá no culto que não dá nada. Aí a hora que acabou a pregação, eu decidi vender meu violão pra ficar no retiro. Só que benção, paz de fé. Cara. Você sentiu? Sentiu de Deus. Sentiu no coração. Senti no coração. Não, mas é verdade, foi benção. Viu, mas então, voltando no Thiago aqui. Voltando, vai. Conta mais pra gente aí. Daí depois você se batizou, você já era da Quadrangular, né? Você já se batizou na Quadrangular? Já na segunda igreja, né? Na segunda igreja. Olha que benção. Toda a trajetória. Na minha mãe que começou na Quadrangular também em Ipauçu. Então, no caso, ela que te levou pra igreja. Foi ela com os convites. É que a gente tinha uma vizinha, né, que era também crente, né, e ela sempre convidava também. Ela ia em casa, vai na igreja, vai na igreja. Aí ela começou a pôr o filho dela, o sobrinho dela, vai lá, vai na igreja, vai na igreja. Imagina, eu acabei de chegar em Piraju, não conhecia ninguém, pra onde que eu vou? Vamos na igreja, tá tendo convite, olha que legal, vamos pra igreja. E você deve ter visto toda a formação da igreja lá, né? Porque cada vez eles investem bem lá, né? Mas na época que eu tava dando um boom, né, muito grande, né, de crescimento. Chegou na época do boom. Cheguei na época do crescimento já. Quando a igreja era perto ali quem conhece Piraju, ali perto da ponte. Foi ali que eu me converti, já tava passando. Eu conheci a igreja só aquela vez do Alessandro Vilas Boas que eu fui lá. Tá. Top a igreja. Ali já tá mais estruturada, né? Também 27 anos tá fazendo esse a nossa tem mais de 30, né? Sim. É uma igreja bem antiga, né, dentro da cidade. Uma tradicional. E daí, no caso, você foi, conheceu Jesus e depois, depois você batizou. E aí, quando que você começou a se aprofundar? Sabe? Porque existe uma diferença. Aí existe uma diferença grande. Me aprofundar... Cara... O nosso pastor lá, ele tem uma visão muito legal. Ele, pelo menos eu falo para minha esposa, a gente tem sempre conversado bastante disso, de ser muito grato, né, onde a gente está implantado. E imagine, eu me converti, né, passei pelo encontro, lá antes tinha um processo muito bem definido para você seguir, né, que é o que a gente estava falando um pouquinho antes, né, que hoje as igrejas estão um pouco inconsequentes quanto à maturidade das pessoas que estão nela, achando que o culto é suficiente para nutrir uma pessoa. E um culto, ele é incapaz de nutrir e dar base sólida para uma pessoa que está começando. Porque num culto, você tem que pregar para o novo convertido, para o cara que está ali faz muito tempo, você tem que pregar para um monte de gente que está em etapas diferentes. Então, apesar de ser importante o culto, ele não é... A gente não pode entender e pensar que o culto é só ele o método para levar uma igreja ao amadurecimento. E a igreja naquela época existia isso. Então, eu fui... Logo que eu aceitei Jesus, teve processo de consolidação. Fui consolidado. Depois de consolidado, eu fui para o encontro. Depois do encontro, eu passei por pós-encontro. Esse processo de consolidação seria o quê? É um livrinho, são 8 lições que o pastor Mortian escreveu. É um livro, né, conhecendo as bases do cristianismo. Né? Então, conhecendo Jesus pela comunhão, conhecendo Jesus como Salvador, conhecendo Jesus, quem é Jesus, como orar. Né? Então, são bases... Ele escreveu esse livro e daí são bases que ajudam aos primeiros passos da caminhada com Cristo. Então, eu fui, né, e uso esse livro até hoje. Né, eu tenho feito, né, ultimamente, 2 consolidações com 2 pessoas. E uso esse livro para poder fazer ali os primeiros passos da pessoa que aceitou Jesus. Então, foi ali, já me deu uma base. Fui para o encontro. Aí, o encontro, né, crente que conhece o encontro sabe que é tremendo. É mesmo. E é o que a gente vê hoje em dia, e talvez seja por isso que as pessoas entram e saem muito da igreja, é não ter essa consolidação, né? Exatamente. Porque, tipo, não foi pra você, eu fui conhecer Jesus depois de muito tempo ter batizado, tudo. Sabe, se lá quando eu decidi me batizar, porque eu senti algo pra batizar, se eu tivesse aprendido, que nem você falou, sobre todas essas coisinhas que foram explicadas, talvez eu teria sido... Talvez hoje eu estaria um pouco mais à frente do que eu tô. E a gente precisa pensar nisso, né? A igreja precisa pensar nisso, nós precisamos pensar nisso, sobre a consequência de trazer uma pessoa para Cristo, né? Que nem eu estava falando, e o exemplo é claro. Quando você assume ter um filho, você é responsável por ele. Né? Então, quando você assume, decide ter um filho e o filho vem, né? E o Senhor abençoa a gente com o filho, eu vejo lá pela minha, né? Tudo depende do pai no começo. E a Bíblia, ela é tão boa em nos dar referência que ela fala que é importante, né? O começo, primeiro leitinho materno, para as coisas evoluindo. E ela faz essa comparação justamente para quê?
para a gente entender essa responsabilidade. Quando nós entendemos e olhamos para o processo completo da igreja, e nós olhamos nos 5 ministérios para poder ajudar e contribuir para que a igreja cresça, a gente consegue com certeza melhorar as condições do evangelho. Então nós precisamos entender isso, né? A importância dos 5 dons, dos cinco ministérios, né? Ela é importante. E a pior dificuldade, por isso que você vê, as pessoas não sabem qual o ministério que exerce. A gente estava falando sobre isso essa semana. Se elas não sabem qual ministério exerce, de que maneira elas podem estar alinhadas a um objetivo no qual o Senhor confiou para você. Isso faz parte da história no qual Deus confiou para as nossas vidas. Que Deus confiou para você, é teu. E você vai entregar para a tua geração nesse tempo. E é isso que nós precisamos cultivar e buscar. Se eu recebi aquilo, eu preciso entender. E eu preciso buscar. E o problema é que a gente também para aí, né? Só que a igreja, o problema, às vezes, que eu também estava falando, a gente estava falando um pouquinho antes, que a igreja às vezes trabalha para as pessoas que não dão valor. E a gente precisa aprender a dar valor para aquele que deu valor. E por muito tempo a igreja ficou presa em quantidade. Né? E a gente tem que pensar em qualidade. Né? Porque Jesus ele se focou em quantos? 12. Como não a melhor estratégia a ser usada senão a de Jesus para os dias de hoje? Exatamente. Olha só, olha que coisa louca. Aprendi isso com o Douglas Gonçalves, né, o nosso mentor da mentoria. Lógico, nessa mentoria. Nossa, né, mas ele fala assim: de que maneira Jesus poderia carregar e trazer a verdade que ele levava para chegar até a gente hoje? Só de boca a boca. 12. Ele preparou 12. Ele treinou 12. Ele sentou com 12 junto. Ele conversou com 12. O que isso significa? A comunhão é importante, o relacionamento é importante, o partir do pão é importante, e não a multidão. Jesus não ficava com a multidão. Ele pregava para a multidão. Mas com quem ele tinha relacionamento íntimo era com os 12. E ainda tinha mais um pouco com 3, né? É isso, que era um pouquinho mais. Mas qual que foi o processo de discipulado? Foi com o pessoal que estava perto dele. Né? E aquilo perpetuou até hoje. Então, a maior ferramenta estratégica não foi na quantidade, foram os 12, porque depois que Jesus ressuscitou, o que acontece? Esses 12 mais alguns, né? Porque tinha os caminhos do Emaús que voltou, tudo mais, né? Mas os discípulos de Jesus ali, quando vem a ressurreição de Jesus, imagine só, é difícil a gente pensar, mas vou tentar fazer para a gente refletir. Imagine se você estivesse lá na época que Jesus tivesse ressuscitado. Primeira coisa, olha só, os discípulos que andavam com Jesus, os discípulos que estavam andando com Jesus, na hora que ficaram sabendo que Jesus tinha ressuscitado, o que eles falaram para as 2 mulheres que tinha falado para ele? Louca? Jesus tinha falado para eles que ia ressuscitar, a mulher vem e fala que ele ressuscitou, e o que eles falam, os discípulos? Chama de louco. Os caras que estavam na mesa, comendo com ele todos os dias, partindo pão todos os dias, conversando com eles todos os dias, ele falando, porque ele pré-anunciava isso, que ele ia ressuscitar, que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. E o que acontece? Louca. Eles não estavam acreditando, mas Jesus vem e se apresenta para eles. Né? E aí eles começam a o quê? Ver Jesus ressurreto. Mas ainda deu azar, né? Deu errado lá, que Tomé não viu. E aí Tomé chega, os 12 que sempre estavam com ele, olha, os 11 agora, né? Os 11 que estavam sempre com ele, falou, não, ele ressuscitou, ele estava aqui, ele veio a gente, estava com as mãos, e começa a falar ali. Ele achou que era pegadinha. Louco. Por quê? A ressurreição é loucura. Por isso que a Bíblia fala que nós somos pegos pela loucura da pregação. É isso, é uma coisa louca. Os próprios discípulos estavam falando isso. Louco. São tudo louco esse povo. Aí, o que acontece? Jesus aparece para quem? Para Tomé. Aí Tomé, e ainda Jesus vai com os 2 pés no peito, né? Fala assim, melhor aqueles que não viram e creram. Né? Deu ainda uma cajadada, né? Veio e deu e é exatamente isso que a gente precisa entender sobre a questão do discipulado. E mesmo Jesus discipulando eles tinham de alguma forma dúvida. Só que daí o que acontece? Aquilo certifica e testifica. Por quê? Houve algo que nunca ninguém tinha passado, que era a ressurreição.
Então ele venceu a morte. E o que significa isso? A ressurreição. Ele foi lá e rasgou o risco de dívida que estava sobre nós e falou, você não caminha mais para a morte, você caminha para a vida. Né? Então era isso que Jesus fez. Ele falou, você não vai caminhar mais para a morte, você vai caminhar para a vida. Acabou. Acabou você. E é isso que ele estava fazendo com os discípulos. Daí os discípulos falam assim, porque se Jesus... Por isso que, quando eu entendi isso, eu falo, meu Deus do céu, né? É muito de Deus. Né? Eu falei, por isso que, se ele tivesse morrido, tivesse acabado, acabou tudo. Paulo fala disso. Exatamente, não teria chego até nós hoje. Mas o fato dele ter ressurreto, né, ter ressuscitado, nos traz hoje aqui com essa esperança de vida. Né? Daí o que os discípulos fazem depois de ver Jesus ressuscitado? Começa a anunciar. Começa a anunciar. Sabe por quê? Você começa a anunciar? Porque daí você tem certeza. Aí você sai anunciando com ousadia. E se você ver como os discípulos morreram, não vai ser legal. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que a verdade que eles estavam pregando era maior do que qualquer um que viesse falar algo diferente para eles. Eu ouvi uma pessoa falando esses dias, falou assim, quem que vai carregar uma mentira a ponto de morrer por ela? Mas eles tinham a verdade absoluta, porque eles viram Jesus ali ressuscitado. Então, eles tinham certeza. Sim. Né? Tinha certeza. Né? Se depois a gente for para Coríntios, a gente percebe que os discípulos e mais algumas pessoas que viram, porque Jesus se apresenta com uma galera depois, né? Depois ressuscitado, começam a ser testemunhas de Jesus, testemunha da ressurreição, porque eles tinham visto. Imagina só hoje você está num culto e tem um irmão que viu a ressurreição. Nossa. Aí ele falava por prova. Eu vi. Dava mais certeza para o povo. Sim. Mas daí Jesus já anunciou para Tomé, falou, mas é melhor é o quê? Os que não viram e creram. Então essa é a melhor parte para a gente. Os que não acreditam, os que não viram, mas acreditam em Jesus e acreditam na sua ressurreição. Porque acho que o fator primordial para a gente conseguir, que nem você estava falando, é a ressurreição. Quando você entende a ressurreição, do motivo por qual Jesus ressuscitou, se a gente pegar a história do homem, se a gente for lá para Gênesis e entender que Deus criou o homem para se relacionar com ele, Deus tinha um projeto para o homem peca, ele foi destituído da glória de Deus, não tinha mais ligação com Deus. Daí o que acontece? O homem começa a caminhar para a morte. Invariavelmente ele começa a caminhar para a morte. E a ressurreição de Jesus proporciona isso para a gente, que é o poder de Deus, que alcança a nossa vida e que nos traz salvação. Romanos 6, né, fala sobre quando ele ressuscitou, a gente ressuscitou junto com ele. Exatamente, estava ali, junto. E tem uma parte da Bíblia que depois é legal falar sobre a ressurreição. Não lembro agora que eu sou péssimo de memória, mas eu acho que é 2 Coríntios 15. Mas depois você dá uma olhada lá sobre Paulo e a ressurreição. São um capítulo com 58 versículos. Vixe, gente. Eu já vi. Já. E ele fala sobre a ressurreição, porque ele estava falando com os judeus, né? É onde eu até estava falando que ele fala assim... do que adiantaria se Jesus tivesse só morrido? Mas ele não só morreu, mas ele ressuscitou. Exatamente. E Paulo começa ali a falar com eles, porque para eles não estavam entendendo. Como você está falando uma história? Né? E é legal, se um dia depois a gente quiser ler e compartilhar, é muito bacana, porque ali você começa a entender um monte de coisas sobre a ressurreição e a importância da ressurreição. E eu acho que esse processo. Você falou de conhecer de verdade, né? Eu vi um podcast do pastor Joel Pereira. Ele falou assim, quando Jesus morreu, a terra tremeu e o céu se rasgou, o soldado falou, certamente era filho de Deus. Por quê? Porque sempre que um filho morria, o pai rasgava suas vestes. Então quando Jesus morreu e o céu se rasgou, o véu, né? O véu se rasgou, ele falou, certamente era filho de Deus, porque ele fez a mesma coisa que um hebreu faria quando o filho morresse. E não sei esse detalhinho que nós não... Isso daí isso é a profundidade. E aí que você estava falando, né? Quando você se aprofundou, eu acho que depois, como tinha essa estrutura na minha igreja, né, naquela época estava muito bem alicerçada essa questão, aí depois você fazia o encontro, você ia para o pós-encontro, eram 8 lições de novo, como vencer a carne, bases cristãs para poder conseguir viver. E depois disso foi depois a gente ia para a escola de líder, daí você ia estudar para ser líder. Aí, beleza, na hora que você estava no segundo nível, você já podia abrir sua célula. Aí eu abri minha primeira célula junto com o meu consolidador. Olha só. Abri a primeira célula e tal, daí meu consolidador acabou tendo uns problemas e saiu da célula e fiquei sozinho. Aí fiquei sozinho na célula e eu lembro até hoje, a primeira vez que um endemoniado... Meu Deus.
Eu não sabia o que fazer. Né? Tava lá, eu Chama e o Deus. médico, Né? Falei, e agora? A molecada, tudo nova, assim, né? A maioria tinha 16, 17 anos, tudo lá em casa, maior galera. Minha célula chegou a ter, uma época, gente, 42 pessoas. 42 pessoas. Né? Naquele dia, especialmente, devia ter umas 12, 13 lá em casa, todo mundo junto. E rapaz do céu, penso a dificuldade, mas fui pelo nome de Jesus, né? E às vezes a gente vê uma geração, né, muito Nutella. Você Nutella, não fez né? podcast, não, né? Oi? Não fez podcast. Não fez podcast com o demônio, não. Não fiz não. Antigamente, vou fazer podcast com o demônio, né? Fala seu nome pra mim. Exato. Você tá Coloca aqui. a mão pra trás. Da onde você vem? Rapaz, mas passou apertado, danado. Né? Mas, e é isso que a gente precisa entender, que o cristianismo, ele... Hoje, principalmente essa galera, gente do céu, eu tenho orado a Deus pela próxima geração que está se levantando. Porque eu acho que Satanás tem acertado na estratégia. Por quê? Relacionamento é a base do cristianismo. E as pessoas não estão sabendo mais se relacionar. Faz um culto de adolescente e manda eles falar, se você vai conseguir alguém falar alguma coisa. Dificílimo. Viu? É engraçado como a Bíblia se cumpre, né? Porque fala que nos últimos dias ia evoluir as coisas, né? Tal. Exatamente. E você vê como que eu tava pensando agora aqui, né? Só que Jesus morreu e ressuscitou faz mais de 2000 anos, certo? Cara, dentro desses 2000 anos, se você for ver, fala o quê? Vamos colocar o celular, que entrou o celular, fala o quê? Uns 30 anos, nem isso, não menos. Faz isso, menos. É porque eu, quando era criança, não tinha celular. Exatamente. Sabe? Eu fui ter quando eu comecei a namorar Thiago. Então, cara, foi nesses últimos tempos, cara, que o negócio desandou. E é engraçado que o celular, ele arrebentou com a estratégia do inimigo. Não que o celular seja totalmente ruim, tem coisas boas. Isso. Mas a estratégia do inimigo com o celular, cara, foi ótima pra ele. Eu acho que assim, o homem tem a capacidade de criar. Né? Isso faz parte, é um dom de Deus. Né? Eu acho que quando Deus fala lá sobre a imagem e semelhança, ele está falando naquele momento na Bíblia, quando ele está criando toda a terra. Então, quando ele fala assim, eu fiz o homem à minha imagem e semelhança, ele está falando do quão criativo nós somos. Você está lendo o livro lá, Criativo, e fala um pouco disso, sobre a importância de que a gente é criativo. E o homem criou o celular aí. E o celular, ele tem as duas vertentes. Adeus. Então, dois gumes, né? Mas sabe por que eu falo que não que seja? Porque Deus sabe todas as coisas. Mas, cara, já parou pra pensar, depois de tanto tempo que existe a humanidade, ser criado o celular agora, velho. No finalzinho, tá ligado? Mas é por causa da revolução, né? Da revolução industrial, depois veio a tecnológica. Então, foi evoluindo o ser humano. Mas né? você entende que evoluiu muito rápido? Não, daí depois, na hora que caiu o celular na mão do cara, o cara tem acesso ao mundo. Acabou. Todas as barreiras geográficas. Antes, para você ir para um lugar, como você fazia? Então. Hoje em dia, se você quiser, por exemplo, eu falo com o Gui lá do México, só chamar aqui, vejo ele aqui, acabou. Imagina se o Guilherme tivesse ido pro México, nunca mais falaria, ia mandar o telegrama uma vez por ano lá, ia chegar o telegrama, era um tipo de contato que você tinha. Então, agora, falando sobre a questão que você falou do discipulado, né, que tem que ter... Cara, sabe uma coisa que eu tenho percebido, não sei se você tem percebido também, é que as pessoas, acho que elas cansaram de pregar o evangelho. Sabe? E daí o que eu tenho visto muito é muitas pessoas enchendo linguiça em cima do altar. E, nossa, cara, isso tem deixado tão mal. Porque, sabe, as pessoas estão chegando na igreja e em vez delas pegar, por exemplo, já que vai falar alguma coisa, fala do evangelho. Fala sobre salvação. E fica naquele, sabe? Não. Sabe qual é o problema, acho que disso? Estava conversando, fiz até minha célula semana passada e falei um pouco sobre isso. Antes, quando os discípulos foram reconhecidos como cristãos, eles não falavam para as pessoas que eles eram cristãos. As pessoas reconheciam eles como cristãos. Hoje em dia a gente precisa falar muito. E na verdade, mais do que falar, as nossas ações pregam. Né? Então eu acho que a questão essa questão aí de se cansar, cansa mesmo quando eu quero ficar pregando. Na verdade, a tua pregação é você inserido no meio no qual Deus te colocou. Eu lá no meu serviço, você no teu, onde você está exposto, você está tendo a oportunidade de pregar o evangelho não só com palavras de convencimento, mas com ações que demonstrem e que façam as pessoas entender que ali vai um cristão. Porque hoje,
Para você falar que você é crente, você tem que se afirmar. Tem que chegar num lugar, em determinada situação, você tem que falar assim, sou crente, lá da igreja quadrangular. Só assim para as pessoas conhecerem. Mas, na verdade, as pessoas conheciam os cristãos porque eles seguiam e anunciavam aquela verdade, não a respeito de eu sou crente, mas a verdade que Jesus ressuscitou, que Jesus curava, que Jesus... E essa verdade que nós precisamos anunciar. E até a forma de falar, né? Era diferente, porque tem uma hora que fala lá, né? Falou, mas você não é, quando tá falando de Pedro, você fala igual eles. Exatamente. Então, tipo... E cara, não sei como que tá, mas eu já passei por situações, as pessoas falam, cara, tem alguma coisa diferente de você? Glória, o caminhão. Oi? O caminhão. O caminhão, Glória. Não é o caminhão que tá diferente não, né? Mas tá perdendo isso. Porque nós estamos ficando tão homogêneo com o mundo que não está tendo diferença. E o que acontece com essa diferença? É o joio. O joio está nascendo no meio do trigo e sufocando. Né? Mano. É que eu penso assim, sabe qual um dia eu falei, né? Sabe, quando um tempo atrás eu estava meio frio, você sabe a diferença nossa da turma do mundo? É que a gente só vai na igreja. E a atitude acaba sendo isso. Uma coisa que você, não sei se você foi o Thiago que falou um dia que vieram aqui, você falou assim, uma frase que é assim, pregue e se preciso fale. Isso aí. É isso aí. O Agostinho. Essa é a verdade, exatamente. Porque a pregação, ela é... Tanto que Deus já falou isso, né? Que ele vai continuar escrevendo, porque nós somos como cartas vivas, escritas por Deus. Olha só, olha a importância disso. Que as pessoas estão lendo a gente. Pelo amor de Deus. Você se faz lido todo momento com as suas ações. Sim. E se você é lido testificando a Cristo, aí sim significa que você é um cristão autêntico. Agora, se o que eles veem em você não testificam a Cristo, você só está indo na igreja. É uma coisa que, tipo assim, as pessoas confundem isso com uma religiosidade, né? Exato. Eu mesmo, vou dar um exemplo, por muito tempo na minha vida, eu ficava me fingindo ser alguém que eu não era. Porque eu achava que o cristão não podia dar risada, o cristão não podia, sabe? Meu Deus do céu. Não podia todo mundo fazer uma piadinha, tá ligado? É que teve uma época na igreja que separou, né, o secular e o crente, né? E na verdade é tudo um só. Na verdade. Agora essa revelação tá mais forte, a gente tá conseguindo decifrar isso com mais tranquilidade. Porque eu sou cristão aonde eu estou. Eu não sou cristão na igreja. Né? Eu sou cristão. Eu que sou cristão. Eu que sou cristão. Então. Eu que quero e decido por Cristo. Então eu sou cristão. E essa questão do que eu falei das mensagens, sabe? Porque sabe, eu sinto que as pessoas não estão. Ninguém mais engole, sabe? As mensagens de encher linguiça, sabe? Então, sabe, tipo, é um negócio. Não sei se você tem percebido, mas muita gente tem procurado. Olha só o que aconteceu comigo. Ultimamente tem sido mais gostoso você ver uns vídeos no YouTube do que você, de repente, ir numa igreja. Porque, cara, por exemplo, você abre lá o YouTube, você escreve Dizascope. Nossa. Você vai olhar as pregações da Val. Mas esse é um problema, né? Porque a gente tem que tomar cuidado. Sim. Porque senão a gente começa a desvalorizar muito a igreja que a gente tá. Eu sei, mas eu falo na questão assim de, tipo... às vezes, você para conhecer... Lógico que você tem que ler a Bíblia, né, também. Mas eu falo assim... Mas às vezes você escuta tanto... Sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a conhecer Jesus e partir para a Bíblia, aí depois eu peguei e comecei a ouvir, por exemplo, o Dizascope, Alessandro Vilas Boas, sabe, aqueles caras assim. Sim, que... Luciano Subirá. Então, daí que acontece? Você percebe que não muda. 40 anos tá pregando a mesma coisa. E não é nem aquelas primeiras coisinhas do livro que você falou. Sim. É isso que eu fico meio assim. E daí eu vi o Douglas Gonçalves falando algo legal sobre isso, que ele falou assim, não, então você tem que fazer uma célula, você tem que, sabe? Sei lá, cara, eu não sei se você sente isso também. Do que você fala? Eu não consegui entender. Tipo assim, eu não sei se você sente que tá faltando a hora de dar, sabe? Você traz a pessoa para a igreja, só que daí falta aquele tchan, sabe? Porque nem toda igreja tem uma pessoa que prega certinho, sabe? É complexo. Eu acho que assim, é difícil. Porque eu acho que, eu volto no que eu falei antes, a igreja ela só é a comunhão dos santos. Ela é tanto que é o culto irracional, a comunhão, é onde as brasas se encontram para dar a Deus. A igreja é incapaz de dar nutriente suficiente para um cristão autêntico. Presta bem atenção no que eu estou falando. Para um cristão autêntico conseguir sobreviver, não é vindo só na igreja que ele vai conseguir. Não vai. É incapaz.
Incapaz. Eu sempre falo... Só por um milagre e misericórdia de Deus. Aí sim, beleza. Mas vamos falar por questões de científico, estudo. Não consegue porque não tem base. Você conversa com essa galera jovem, não sabe o que é jejuar, não sabe o que é orar, não sabe o que é fechar a porta do quarto e não sabe. Né? Vive muito de ouvir isso, daí eu já fiz. Daí, não é que eu fiz, é que o outro faz isso, aí aquilo se tornou tão verdade pra mim que na verdade eu nem preciso fazer aquilo, porque alguém já faz. Ó que benção. É verdade. Né? E aí a gente cai no evangelho raso. Né? Daí que é as águas lá, né? Por isso que tantos jovens entram e saem, né? Exatamente. Porque não tem aquela base. E a gente, né? No momento que a gente está, a gente precisa entender isso. Né? Como eu estou? Onde que eu estou? E o que Deus quer para mim? Né? Qual é o propósito? Né? Que o Senhor tem confiado na minha mão. Porque o problema é que a gente também quer o grande. Você já percebeu que a gente quer um monte? Mas que o Senhor te confiou, que Deus está entregando para ficar perto de você. O que você faz com essa pessoa? Às vezes nós só estamos criticando a igreja. Às vezes nós estamos só murmurando. E aí, o poder de influência que eu poderia ter sobre esse já era. E aí eu estou deixando de ser cristão autêntico. Volto para o religioso e estou criticando ainda o povo. Sabe por que eu estou falando desse assunto? Pela importância do discipulado. É que eu quero entrar no discipulado. Cara. Porque, sabe por quê? Porque a gente tem sentido falta de ter essas coisas. E como eu ouvi o Douglas Gonçalves falando sobre isso, inclusive você está fazendo a mentoria com ele, depois você vai falar um pouquinho sobre isso. Sabe? O quanto que tá faltando de discipulado na igreja. Sim. Porque a gente começou a terceirizar a culpa que é nossa pros outros. Sim. Porque o jovem chega na igreja, mas meu pastor não pregou a verdade. Mas peraí, vamos dizer assim, sim, mas se ele não pregou, mas você sabe a verdade? Sei, então a responsabilidade é sua também. Exatamente. E o problema é que nós estamos no evangelho de terceirizar a culpa, de achar que o pastor tem toda a culpa por tudo que acontece na igreja. Mas você estando ali, você é tão responsável quanto se você já tem uma maturidade cristã, né, pelas pessoas que chegam e vão. Então por isso que eu acho que uma das principais coisas para mim na minha vida que eu tenho feito é colocar um propósito. Qual o meu propósito? Conduzir pessoas, né? Conduzir pessoas a chegar num lugar onde elas estejam, elas manifestem o amor de Deus, a verdade de Jesus. Então, para mim, esse tem sido o que tem movido meu coração. Levar o conhecimento para as pessoas a ponto de elas terem a revelação de quem é Jesus, para que elas levem isso no ambiente que elas estão inseridas. Né? De que maneira eu posso fazer isso? Né? E eu falo, olha como é duro para o pastor. Aí chega uma pessoa nova. Aí ele tem... Nossa... Como que ele vai fazer? Se ele der a feijoada pro cara que é novo, esse cara nunca mais vai voltar. Vai falar, tô ficando louco esse povo aí, né? A primeira vez que vem na igreja. Aí, se ele ficar dando leitinho pro povo que tá maduro... O outro reclama. Sim. Porque, louco, quem não sabe que é Jesus? Né? E aí, é muito por isso que eu falo que o culto é ineficiente. Por isso que eu falo que tem que ter uma estrutura de acompanhamento para ser o quê? Que nem pai e mãe. Aí eu assumo a responsabilidade. Aí eu sei a hora que eu vou dar leite, daqui a pouco eu sei na hora que eu vou inserir líquido, que eu vou dar fruta, para inserir a papinha, para vir com a comida sólida. Sabe o que eu achei legal esses dias? Eu preguei na igreja numa quarta-feira e a mensagem era sobre calçar as sandálias do evangelho. E daí eu peguei e falei... Cara, foi muito legal porque eu puxei de lá do começo, desde Adão e Eva, explicando o evangelho, sabe? Que é aquilo que você falou, quem é quem, não sei o que e tal... E daí, pode no começo ter ficado cansativo. E depois eu fui levando pro final, e no final eu consegui falar sobre coisas mais profundas, sabe? Sim. E eu creio que abrangeu bastante pessoas. E daí, foi legal porque pessoas que são novas na igreja, você via as pessoas se entregando a Deus, e pessoas que são velhas de igreja se entregando a Deus, sabe? Exato. Cara, eu achei muito... vai muito naquilo que você falou, sabe? Mas agora eu vou falar um negócio, pra gente ainda é fácil. Quando eu prego lá na igreja, a gente tenta pensar nisso. Agora imagina um pastor que prega todo final de semana. Onde que tem repertório? É difícil. É complicado, é complexo. Por isso, volto. O discipulado, a comunhão, o partilhar, ele é muito importante. E Jesus fazia isso. Tamanha a importância que nós devemos olhar. A gente não fala, segue o modelo de Jesus? Sim. Segue o modelo de Jesus em como discipular, em como fazer com que as pessoas cresçam. Traz as pessoas perto, come com as pessoas, Sim. conversa com as pessoas. É assim que é o processo de discipulado. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O processo de discipulado senta na minha mesa,
come comigo. Vamos lá. Né? Tanto que os discípulos, né, de Emaús, como que eles conheceram Jesus? Partir do pão. No partir do pão. Porque era um momento tão íntimo deles que daí eles reconheceram quem era Jesus. E é exatamente isso. Só vamos reconhecer Jesus na hora que eu sentar na mesa com ele. Sentar na mesa com ele, de orar, de ler a Bíblia. Aí eu conheço Jesus de uma maneira profunda e não superficial. Só de ouvir falar. Né? E aí volta lá na pergunta lá atrás que trouxe pra gente aqui, né? Como que foi, como você começou a ficar mais maduro? Exatamente nisso. Quando essa exposição, você vai criando uma necessidade, porque você vai percebendo que tem algo sempre a mais. Deus gosta de se revelar para os filhos. Deus gosta de se revelar para a gente. Pensem sempre nisso. Deus gosta de se revelar pra gente. Então ele vai entregando. E à medida que você vai se aprofundando, mais ele vai se revelando. E mais você vai conhecendo ele. E mais você vai se aproximando. Sim. E mais você não vai dependendo de terceiros. Porque hoje um monte de gente, né, pega essa pregação na internet aí. Não é isso. Né? Puxa, lógico que também tem um equilíbrio aqui, né? Se eu vou pregar sobre um tema, é importante eu ouvir um pastor que ele fala, ou que o outro, mas depois eu vou na Bíblia, pego o que a Bíblia diz, pego a referência daquilo que Deus vai ministrar no meu coração, fecho os meus olhos e falo, e aí Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer falar com a igreja? E aí você pega. Tem uma coisa que o Douglas Gonçalves, acho que o Douglas Gonçalves patrocinou aqui. Isso, por favor, não, Douglas, dá um aí pra nós. Mas é uma coisa que o Douglas Gonçalves falou também, que marcou muito, foi o dia que ele falou da feijoada. Você já deve ter visto, deve ter assistido. Não sei, fala aí que eu sou péssimo. Ele pegou e falou da feijoada, ele falou assim, que às vezes a pessoa vai na igreja e sai e fala, nossa, que feijoada, hein? Que palavra, não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim que às vezes a pessoa vai na igreja e fala assim, não gostei muito, sabe? Aí ele pegou e falou que mais importante do que da feijoada que você vai comer num culto é você fazer o seu arroz e feijão no seu quarto. Claro. Sabe? Aquilo marcou minha vida, cara, porque tipo, eu entendi, sabe? Ele falou assim, pode ter sido a melhor pregação, pode ter chorado, pode ter acontecido tudo. Mas mais importante que isso é o arroz com feijão que você construiu lendo a sua Bíblia, você e Jesus ali, sabe? Eu achei muito top. É isso mesmo, né? E esse é o caminho do Evangelho, uma vida simples, né? E a vida, um dia um cara perguntou, ele nem é crente, ele falou assim, Tiago, mas eu não consigo. Como eu devo então agradar o coração de Deus? O que eu devo fazer para agradar o coração dele? Né? Eu falei, cara, é muito mais simples do que você pensa. É na hora que você acorda, você lembra de quem te sustenta. E você ora pedindo para que ele te dê força, para que te supra, para que te dê condição, reconhecendo quem ele é na sua vida. E na hora que você está todo o seu dia, qualquer decisão que você vai tomar, você volta para quem? Para ele. E na hora que você encerra o seu dia, você está na tua mente quem? Ele. Porque é ele que te sustentou ali e você já está orando para que ele abençoe você no outro dia. Eu falei assim, não é algo revolucionário. Eu falei assim, sabe qual é o problema? Que as pessoas acham que você tem que vir para Jesus e mudar toda a sua vida. Né? Não é um passe de mágica, não é uma varinha de cordão. O processo com Jesus ele é gradual. Né? E por isso que muito crente sufoca os novos convertidos, porque acha que tem que largar disso, larga daquilo, você mata. Quem convence o homem do pecado, do juízo, é o Espírito Santo. A obra é dele. Então, o que nós temos que fazer? Espírito Santo vai na frente. Eu vou falar, mas se o Senhor não convencer, não é minha palavra que vai convencer. Então, eu preciso clamar isso para que o Espírito Santo convença e para que as pessoas tenham essa revelação. Então, eu falei para ele, assim, então não adianta. Quase falei o nome do cara. Não adianta. Né? Eu falei assim, você tem que ter uma vida simples. É mais do que... Eu falei assim, não é ritual, regra, porque as pessoas estão nesse evangelho de até onde, como, por quê? Não, viva, que você vai entender. Mas, lógico, também não posso entrar nesse comodismo de viva a vida, né? Deixa a vida me levar. Né? Mas é viva a vida, sim, intensamente. Vou estudar, vou ler a palavra, vou me expor a esse evangelho, para que eu tenha conhecimento e vou nesse processo de amadurecimento. É o evangelho do meritocrático, né? Não, que eu tenho que fazer isso. Se eu não ler uma hora por dia da Bíblia, Deus não vai me abençoar. E o que está dando errado em mim é que eu plantel, eu falei, não suguei pedra na cruz, e por isso não. O Roman apanhamos tanto essa semana, mas a gente já falou tanto de Deus, precisa até as coisas erradas acontecem, opa, investiu ali, quebra lá, tipo o computador ali, que é a placa da mãe queimou, placa da mãe. Fica falando placa da mãe. É porque ele falou. Tô louco. A placa-mãe queimou
Ele falou, nossa, agora também foi limpar, não sabe? Mas não comprou uma melhor. Então a qualidade de vídeo que vai entregar pro povo sobre Deus vai ser melhor. Então é gradual. E a gente precisa. Eu vim no carro, eu vim orando ao Senhor. A gente precisa engrandecer o nome do Senhor com aquilo que a gente tem. Né? Às vezes a gente fica olhando. O próprio Douglas, que nós estamos falando um montão dele aqui, que vai ter que patrocinar a gente. Não, só vim no nosso podcast. Tá bom, tá bom. Né? Mas a gente precisa ser simples com aquilo que a gente entrega. E não, às vezes a gente fica olhando eles que estão lá, anos-luz na frente, e a gente fica tentando ser igual a eles. Não. A tua verdade, entrega aquilo que você tem na tua mão para as pessoas que estão sobre. Se é que está ouvindo o podcast. Calma que minha esposa está me ligando aqui. Se é um. Né? Por que eu tenho que ficar preocupando com a quantidade? Se não é para minha vanglória. Eu estava falando sobre isso no podcast passado, por gravar muitos vídeos, teve uma época que eu achava, até pelas revelações, né, esses bagulhos, não, porque você vai ser uma bênção, você vai ser ouvido nos 4 cantos da terra, e isso, aquilo. Não, pode acontecer, mas tipo assim, sabe? E aí eu fui levar pro outro lado, sabe? Daí tipo, agora, esses últimos tempos, eu comecei a entender. Daí eu tava até falando pra ele assim ontem, né? Falei, eu postei um vídeo ontem e deu acho que 83 curtidas do Reels lá, né? Aí eu peguei e falei assim, cara, já parou pra pensar que deu acho que 2.000 e poucas visualizações, né? Falei, já parou pra pensar que 10 igrejas viu o vídeo? Sabe, a gente sempre coloca, a gente se compara com o Douglas Gonçalves. Não tem como você se comparar com o Douglas Gonçalves. Sabe, mas eu comecei a entender, depois até a gente começou o podcast aqui, né? Eu comecei a entender que tá por trás é mais legal, sabe? Por exemplo, que a gente falou no outro podcast que o que a gente mais aprendeu foi quando a gente tava pintando, sabe? O momento de comunhão, que ele falou da... Isso é discipulado, meu querido. Então. Discipulado é isso. Jesus partiu o pão, Jesus estava ali, sentado, estava andando junto. É isso. Não tem... O evangelho é isso. Não tem outro método. Né? O problema é que a gente... E Deus é isso. Né? A gente coloca como fosse um Deus, né? Isso. E aí a gente troca as verdades do evangelho por uma verdade no qual o Senhor quer confiar nas nossas mãos. E já que a gente está falando tanto de discipulado e tanto do Douglas Gonçalves, fala um pouquinho do curso aí, da mentoria que você está fazendo. Tem sido um processo de evolução. Né? Eu e minha esposa, nós chegamos num momento que nós falamos assim, como que a gente poderia evoluir mais para poder, de alguma maneira, entregar mais? Né? E às vezes, né, a gente fica ali, né, e sempre tem aquele ditado, o próprio Jesus foi experiência disso, né, que o santo de casa faz milagre, né? E às vezes daí a gente começa a culpar, né? Não tem, não sei o que na igreja, não tem, e aí? Né? Tem algumas coisas, existem algumas coisas e eu preciso lidar com elas e fazer com elas, mas agora o que eu tenho que pensar, como que eu posso evoluir? Aí fomos orando nesse sentido, eu e minha esposa, como a gente pode evoluir mais, de que maneira a gente pode crescer mais. A gente não tinha resposta. E a gente começou a orar, buscar o Senhor junto, né? E Deus, de alguma maneira muito extraordinária, falou que ia ter uma... não sei como nós ficamos sabendo que ia ter... não era nem essa mentoria, era uma... como que chama? Uma conferência do pessoal do Jesus Com. Vocês foram? Não, a online. Nós participamos. Sim. Aí eu falei assim, nesse dia, vamos crescer. Nós vimos nesse dia como uma oportunidade de crescer. Vamos ficar, porque está nessa quarentena, está tudo meio parado, né? Não está movimentando, vamos crescer. Aí pegamos e falamos, vamos crescer. Mal sabíamos nós que o processo ia ser mais extenso. E aí começou, né? A partir dali, depois finalizou isso, nós fomos para a mentoria e a gente começou a ler o livro, a se envolver na mentoria, a crescer. Lá é basicamente assim, durante um mês eles discorrem sobre um tema. E daí entregam um livro para você e são 4 aulas que eles fazem, 2 principais com o Douglas e mais 2 outras, uma que é o resumo do livro e uma outra que eles colocam geralmente no meio ou quando também não tem nada e tem uma folga. Mas basicamente assim. As aulas são gravadas ao vivo? Ao vivo e depois ficam gravadas numa plataforma.
né? E aí a gente participa junto tal, e tem sido um momento de muito crescimento. E ele começou com esse tema, discipulado. Né? Daí tem um livro de discipulado que é muito bom, né? Muito, muito bom. Aí depois nós fomos para a parte da criatividade, depois nós fomos para a parte... Sou ruim de memória, hein, gente? Eu lembro que agora nós estamos na parte de disciplina, né? Então são vários blocos de crescimento e desenvolvimento, né? E são livros, a gente lê livro, a gente reflete sobre ele e discute, né? E é legal que, além disso, eles fizeram um grupo de 4 pessoas do Brasil inteiro, e você faz um processo de como que está indo aquela aplicação que você deu, você troca experiência com irmãos que você nem conhece. Ah, legal. Né? Daí só para ver o que Deus está falando com você, como você está aplicando isso, e começa a refletir em algumas coisas. Então, por exemplo, meu grupo tem um irmão do Rio de Janeiro, um irmão lá do Sul, um irmão daqui de Bauru, pertinho, né? E tem mais um que eu não lembro de onde que é, são 5, 4 mais eu. E daí estamos nesse processo de cristianismo, né? E a gente começa a entender algumas coisas a mais. Só que nesse processo também vem um coração muito grato pela vida do meu pastor, pela vida da minha pastora, que já entregaram tanto, né? Já deram tanto, mas chega num ponto que realmente quem tem que ir? Jesus foi embora, quem teve que sacudir? Discípulos. Né? Tem hora que quem tem que sacudir e correr atrás somos nós, não tem outro. Aí me chega e fala, pastor, tá faltando isso. Fala assim, pastor, quanto o senhor quer me ajudar nisso? Então. Como que a gente pode fazer? Pastor, eu vou fazer isso. Né? Pastor, se dispõe. A melhor maneira de você crescer em qualquer área, inclusive secular, é disponibilidade. Enquanto você estiver disponível, você está entregando algo. Quando você entrega algo, quem está atrás está recebendo, está tendo a oportunidade. Aí começa o processo de evolução natural das coisas. O estúdio aqui, o pastor não ajudou em nada. Assim, ele deu, não, vai lá, com vontade. Obrigado, pastor. Pronto, agora se ele tivesse falado não. Se ele tivesse falado não, então, acabou. Né? O fato dele falar sim, porque ele nem tem tempo hábil para poder investir tempo nisso. Mas o fato dele falar sim significa o quê? Está nas mãos de vocês. Está confiando. E é legal também que se ele tivesse falado sim e tivesse, por exemplo, a gente não pediu nada, não é porque a gente pediu e ele não deu. Se a gente pedisse, com certeza ele ia ajudar com bastante coisa. Mas a gente fez. A gente pediu, às vezes alguns amigos vieram ajudar. Mas talvez se ele tivesse dado o estúdio pronto pra gente sentar, a gente não valorizaria. Exatamente. O valor está nas pequenas coisas. O valor está nos detalhes. A gente precisa aprender a valorizar. E o problema é que a gente, na verdade, o ser humano tem por capacidade. Isso é normal. Inteligência emocional, inteligência espiritualmente emocional foi um dos livros. Que tema foi esse? Foi muito legal. E ele fala um pouco sobre esse equilíbrio, né, de manter uma fé equilibrada, de ter o corpo, a alma e o espírito muito bem, né? Então é um processo completo o cristianismo, né? Então é bacana. Fala um pouquinho sobre, mudando um pouquinho de assunto, senão a gente vai até amanhã. Fala um pouquinho sobre como foi o seu relacionamento, que é uma coisa que marcou bastante a gente também, que quando eu era jovem ainda, eu ia nos retiros da vida, que é você e Tiara falando como foi, sabe? Como vocês viveram. Eu me preocupo quando eu falo desse assunto, porque eu fico orando sempre a Deus assim. Até quando eu vou ficar falando do meu testemunho, quando eu vou ver pessoas que vão falar. Né? E quando vão ser as pessoas que vão se levantar? Eu tenho orado a Deus para que, claro que a decisão é da minha filha, mas para que ela seja mais um instrumento nas mãos de Deus para alcançar essa geração, né? E quando eu falo do meu relacionamento, eu posso glorificar a Deus por ele, por como foi construído, da maneira que chegou. Então, eu construí meu relacionamento e tudo isso foi baseado, né, nos princípios. Então, logo que eu comecei a me relacionar com a Iti, na verdade, a primeira vez que eu fui falar com ela, levei um balde de água gelada total. Saí daqui para Marília, ela estava fazendo faculdade lá em Marília. Ela morava lá? Ela morava lá em Marília. Na verdade, sempre foi assim. A Iti era amiga a mãe da Iti era amiga da minha mãe e sempre eu via a Iti na minha casa de alguma maneira. Mas, capaz, como que eu ia? Molecão, mó nada a ver, né? A menina já fazendo ensino para poder prestar faculdade e tudo mais, né? E daí o que aconteceu?
Tá tudo certo? Não, tô arrumando a câmera, vou falar. Então, daí passando por tudo isso, comecei, não tinha chance nenhuma com ela. Falei, nossa, como que eu vou, né? Aí beleza. Por eu nem achar que eu tinha chance, eu já não fui muito atrás. Não, já tem. Não, eu não fui muito atrás. Porque ela era muito, sabe aquela pessoa inalcançável? Eu falei, nossa. Mas inalcançável por quê? Meu, muito bonita ou muito... A menina, ela tinha objetivo de vida, sabia o que queria, né? Tava envolvida no ministério, tinha um monte de outra coisa. E o Thiago. Entendeu? O que você fazia nessa época? Nada. Né? Tava no ensino médio ainda, né? Se é pra vocês terem uma ideia. Não tava com nada ainda, nada. E logo depois, né? Eu falei... Eu fui fazer ETEL lá em Pau Sul. E foi na onde que eu falei, já comecei, né? Tô fazendo uma escola técnica agora. Já deu uma evoluída, né? Show de bola. O primeiro passo tá dado. Né? E daí eu fui, né? Através de um casal de amigos nossos. E ela falou, vamos pra Marília? Falei, vamos, eu vou falar com ela lá. Aí fui pra Marília, tudo esperançoso. E tal, cheguei lá e falei do meu sentimento. Falei, tô gostando de você, papapá. Meu, ela pegou, tipo, imagina um balde de gelo. Não, é pior que o balde de gelo. Se existe algo pior, acho que sei lá. Me colocou dentro da neve, assim, me tampou tudo. Eu falei assim, não, cara, falou desse jeito, não tem nada entre a gente. E nem quero que esteja nada, porque as nossas famílias se relacionam, eu não quero que minha mãe... E daí ela jogou um balde. Não gosto de você, nunca nem pensei em você. Meu Deus! Assim, falhou total. E... beleza. Nossa. Foi embora feliz? Não, aí fiquei com aquele clima lá, né, de velório. Meu Deus. Né, mas beleza, ficamos lá, saímos e tal, e fomos embora. Aí fomos embora, chegamos, aí eu tava tirando carta com ela. Eu e ela tiramos carta na mesma época, então eu tinha um assunto em comum para falar com ela. Aí falava do quê? De carta. Tá, conversando sobre... que parte você tá? Tô aprendendo, eu sempre tava na frente dela. Tô fazendo baliza assim, faz assim, assado, dava para ela umas ajudas, tal, trocava umas experiências. E foi cultivando um relacionamento de amizade, porque não tinha mais possibilidade de nem criar, né, nada. Espera só um pouquinho, senão não vai ouvir nada. Tô entendendo, o caminhão tá fazendo parte. São os efeitos sonoros, né? Na verdade tem alguém na mesa colocando barulho de caminhão pra fingir, né? Exatamente, que nós estamos num lugar meio sitiado. E daí foi isso, cara, daí beleza, passou aquilo. Mas da onde que surgiu o sentimento? Porque você contou da onde você já tava afim Mas tipo, vocês conheceram onde? Na igreja. Na igreja. Ah, sim. Na igreja. Ela estava na igreja, eu vi ela dançando, né, e tal, ela com ministério, né? Era o tipo de pessoa que eu falei, nossa, que benção. Que benção, queria essa pessoa para me relacionar. E olha a importância do discipulador. Meu discipulador sempre falava assim para mim: a pessoa que você vai se envolver é fundamental para o seu desenvolvimento e caminhada em Cristo. É verdade. Ele falava assim, a pessoa que você vai envolver, ele falou assim, quando você pega uma pessoa muito abaixo, você vai parar a tua caminhada cristã para você conseguir levar aquela pessoa para o mesmo nível que o seu, porque daí você tem que regular, porque senão fica um andando numa visão e o outro andando em outra. Quando há duas visões diferentes, é o quê? Divisão. Né? Duas visões diferentes são divisão. Então ele falava sempre isso. Então, olhe bem. Né? Mas, apesar dele falar aquilo, né, não foi intencional, mas de confirmação. Putz, pensando nisso que ele me fala, acho que é esse é o tipo de menina que eu quero me relacionar. E foi. Aí você foi pra Marília, tomou um fora. Tomei um fora lascado. E daí o que você fez? O que eu fiz? Cultivei amizade. Amizade. Já viu aquele negócio? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Aí comecei, tal, trocando ideia. Naquele tempo era tempo de lan house, a internet ainda não era tão acessível. E aí eu ia na lan house e eu sabia que ela ia sempre, meio-dia era o horário que porque ela fazia Nesp na época, né? Então ela estudava o dia inteiro e o horário do almoço dela era o tempo que ela conseguia ficar livre. E nesse tempo eu ia lá e ficava conversando com ela por Skype e trocando amizade, sem nenhuma intenção, até porque não tinha parte dela, né? Nenhuma intenção da parte dela. É isso, vamos dizer. Mas eu não tinha também, porque cara,
tinha sido um balde de água fria. Não, tipo assim, eu gostava, era bom, mas eu já não criava expectativa. Você tava com ela mais pela companhia. Pela companhia, lógico. Fechou, daí beleza. Passou por isso, fui, consegui. E quando que você percebeu que tava dando Falou, peraí. Quando ela começou a me corresponder muito na hora do almoço. Ela ia todo dia também no almoço para falar comigo. Aí eu falei, opa, tem algo aí que tá acontecendo. Né? E ali começou a surgir um relacionamento um pouco mais... não um relacionamento nada, mas tipo assim, eu vi que começou começou a dar certo. E esse casal de amigo ajudando, né? A gente, né? Um entender do lado, por que você não faz isso? Né? Ela me entender e eu entender ela, porque isso também dava pra ela, vai, né? Daí, por fim, deu certo. Nem sei te contar mais como que foi, mas eu sei que acabou dando certo. E a gente começou a namorar e super certo. Até aí você fala, nossa, agora vai, né? Não. O tonto aqui largou dela. Depois que eu consegui tudo, convenci ela, passei por todo o processo, fui lá e dei um não. Dei um não, comecei. Daí eu... Mas por quê? O que aconteceu? Cara, momento de bobeira mesmo, assim, sabe? Vou curtir minha vida. Exatamente. Teve uma pessoa naquela época, e aí eu falei, E ela, como ela era muito madura, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E daqui a pouco eu vou estar casado, né? Porque ela estava muito na frente. Ela estava se formando, né? Eu estava ali fazendo ETEL, nos trancos e barranco, né? Eu falei, meu Deus. Daí fiquei meio perdido. Falei, não vou para esse barco não. E dei uma passeada. Daí foi meu momento não muito cristão nessa época. Daí eu saí e curti. Aí saí pegando as menininhas, ficando com uma, ficando com outra, daí fui na faculdade, enfim, aí deu um vira-volta na cabeça. Teve várias idas e voltas? Teve várias idas e voltas. O Moisés, obrigado Moisés, contou pra gente, inclusive ele falou que um dia você ficou solteiro do nada, no dia... O dia do final do ano. Do ano novo. Exatamente, final do ano, não tinha nada, e aí, por isso que eu falo, cabeça, eu não estava preparado para me relacionar naquele momento. E ela estava na frente minha quanto à cabeça. Mais maturidade ela tinha. O Moisés falou assim, que de repente a Tiara chamou, Thiago, vem aqui um pouquinho. Aí depois bem assim mesmo. Aí depois ele voltou solteiro. Exatamente. Ela foi lá porque foi assim, no final do culto, a molecada, vamos lá em casa. Eu falei, vamos, né? Já estava ali, já tinha feito a minha parte com ela, estava junto, na cabeça, o que tinha na cabeça? Acabou, porque onde que vai? Já era 1h da manhã, culto de virada do ano, acaba tarde, né? Daí só que ela criou a expectativa do outro lado, querendo sair, querendo fazer alguma coisa depois dali. E eu criei a expectativa com os amigos. E aí fui com os amigos, falei, daí ela também não falou o que ela queria, não foi assim muito clara. Né? Daí ela falou, não, então vai lá. Só que ela ficou triste com aquela situação e voltou e terminou comigo. Nossa. Aí ficou eu solteiro dessa vez. Aí, mas e os amigos? Os amigos? Tá nem aí na cabeça. O menino não tem nada na cabeça. Só alegria? Só alegria. Tá solteira aí! Ai, que beleza, mais um chegou. Você contou uma vez o seu testemunho falando que vocês conseguiram casar virgem, então é uma coisa que marcou bastante também pra gente. Sim, é algo que a gente queria glorificar Deus no nosso relacionamento. E a maneira que a gente viu de glorificar Deus, porque a gente precisa aprender a glorificar Deus em tudo. Porque a Bíblia fala, né, pra gente glorificar Deus em tudo. E o nosso relacionamento é oportunidade. A nossa criação de filho é oportunidade de glorificar Deus. Nós trabalhando somos oportunidade de glorificar Deus. Nós fazendo um monte de N coisas, nós temos a oportunidade de glorificar Deus. E no nosso relacionamento não foi diferente. Nós tivemos a oportunidade de fazer isso, de glorificar Deus com aquilo no qual o Senhor tinha nos entregue, que era nos manter assim até a hora do casamento, nos manter virgem até a hora do casamento. E foi isso que aconteceu. Não foi algo programado, mas foi algo que eu sempre pensei muito assim, né? E sempre fui, por isso que o discipulado é importante, fui muito ensinado assim. Né? Ela é um presente no qual o Senhor confiou nas minhas mãos. Se eu não cuidar, quem vai cuidar? Né? Então, eu precisava cuidar daquilo, eu precisava cuidar da nossa relação, eu precisava dar... E às vezes a gente fala assim, é difícil, porque em certos momentos a carne ela tem uma tendência fraca. Ela é fraca. Dá uma colher de chá para ela que você vai ver onde você vai parar. Nós tínhamos postura.
Também a Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Então tudo que é aparência do mal, o que é aparência do mal? Não é o mal, é aparência. Ficar no quarto sozinho, na hora que estava meio... A gente sempre conversava, e aí, como que tá? Vamos sair hoje? A gente sempre falava, tô meio carente hoje, acho que se ficar sozinho não vai ser bom. Então vamos num lugar com o pessoal? Vamos num lugar com o pessoal. Né? Vamos... Daí a gente sempre tinha essa troca de conversar... Vixe, hoje eu falava, tô a todo vapor hoje, não posso nem te ver, que não vai dar bom. Mas a gente entendia um ao outro para glorificar a Deus. Se é um relacionamento, às vezes, que você entra, que já a pessoa não tem confiança em você e você não tem confiança na pessoa, já fala, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa, sei lá, não me quer. Mas não, a gente entendia que para isso era para glorificar o Senhor, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então a gente sabia respeitar, né, os momentos um dos outros. Teve momento de abrasamento, mas nós conseguimos segurar, né? Quando um estava fraco, o outro estava forte, foi assim, né? Que a gente foi segurando as pontas até a gente casar. E daí vocês namoraram bastante tempo? Bastante tempo. E como as indas e vindas, acho que foi 7 anos, se não me engano. Só de namoro? De namoro. Pensando que ficou um ano longe, né? Porque foi um ano que eu dei aquela... Eu fiquei 1 ano, depois fiquei 1 ano sem, daí fiquei mais... Então juntos vocês estão faz? Agora 16 anos. Meu Deus. 16 anos, 17 anos. E agora que vocês tiveram uma... faz 4 anos uma menininha. 4 anos? Meu Deus, parece que foi meu amigo, 4 anos já. Nossa! E aí, como está sendo Como que foi? Mudou muita coisa? Completamente. Outra vida. A visão de Deus mudou também? A visão de Deus... Não, assim, a questão da paternidade. Total. Você começa a entender o sentimento de Deus sobre... Você entende seu pai, sua mãe. Muito mais. Certo. Exatamente. Gente, como o processo da vida e como a gente é cabeça fraca, a gente não consegue entender isso. Como a gente quer ser rebelde com o pai, como a gente quer ser desobediente com o pai. Se a gente fosse pai, se a vida fosse, né, diferente, se a gente fosse pai antes de ser filho, a gente ia entender um pouco mais e ia aprender a dar muito mais valor para aquilo que os nossos pais falam, fazem, porque isso traz muito significado e sentido. E no casamento? Porque, tipo, eu falo porque eu sou casado, você tem uma rotina. Cara, sabe uma coisa que me preocupa muito? Vai. É porque a Tiara trabalha também, né? Trabalha. Então, a Thaís trabalha e agora no momento a gente tá trabalhando com o negócio da Inova, né? Mas quando trabalhava eu e ela, por exemplo, em serviços, tipo, fora, assim, e já era difícil pra se manter. Você chega em casa no final de semana, nossa, tem a casa pra limpar, tem que cozinhar e tá. Cara, eu não consigo imaginar como é ter um filho, velho. Porque, onde que eu vou arrumar tempo pra cuidar de uma criança, sabe? Como que foi pra vocês? Prioridade, é prioridade. Você tem que inverter suas prioridades. Antes, nós éramos muito mais envolvidos entre amigos, sair entre amigos. Quando vem o filho, você diminui, você tem que começar a priorizar. Você tem que começar, porque senão você vive separação. Teve uma pessoa que me procurou, e a pessoa é casada, ela tinha um monte de amigo que era solteiro. Aí você fala assim, não tem problema. Mas daí a visão dos amigos solteiros começou a influenciar o casamento dele. Aí eu falei, cara, você quer que eu te dê um conselho? Procure se relacionar com pessoas que são casadas, que estão tendo a mesma visão, estão no mesmo tempo que você. Porque se você começa a andar, você como casado, você começa a andar com o solteiro está falando do quê? Do sentimento, da namorada, da menina bonita e não sei o quê. O casado já não pode ficar falando essas coisas. Você já casou, você já está casado, né? Lógico que eu e a Tiara tem um relacionamento de falar, nossa, aquela mulher é bonita. É bonita mesmo, eu falo, sem encher a boca, ela fala, sem vergonha, sem encher a boca e fala. Mas é que ela é bonita, a gente tem que entender que ninguém morre quando casa, né? Então tem que aprender, encontrar, lógico que o respeito, mas também saber que são pessoas e se ela falar que o cara é bonito, e aí? Não tem, só tem problema quem tem problema com a autoimagem, né? Não tem, não. Né? É bonito que ela tá falando, é seu gosto, né? É quando a moça é bonita, ela é bem bonita mesmo. Deixa ela ouvir que ela vai me matar. Fala pra ela cortar essa parte. Mas eu acho que basicamente, né, o relacionamento ele se constrói por essa transparência. E quando vem um filho no meio da relação, você tem que começar a entender como hoje a gente vive para a família. Né? E quando você pensar no seu pai e na tua mãe, seu pai e sua mãe viviam em roda de amigo, lotado de amigo, porque eles já estavam em outra fase da vida. Talvez eles apanharam para chegar ali.
Né? Então a gente precisa entender como eu vou chegar ali. Né? Então é uma transição que às vezes é dolorosa se eu não entendo. E às vezes vem até o divórcio, porque as pessoas também não estão dispostas a construir família de verdade. Porque construir família de verdade é dedicar tempo. Construir família de verdade é se abnegar de um monte de outras coisas. Né? E quando você vem o filho, então, daí você faz mais sentido e significado, porque aí nasce um sentimento no qual você nunca conheceu até então. Que você se dá tanto para aquela criaturinha que fala mais que o homem da cobra, no caso da minha, né? Que você faz tudo para poder o quê? Dar a melhor condição, dar o melhor estudo, dar a melhor... tudo de melhor, né? Dentro da minha limitação como pai, com recurso financeiro e também recurso emocional. Mas dentro disso eu tento dar o meu melhor. Certo. Então pra você foi de boa ou você sofreu um pouquinho? Difícil, o começo é difícil. Difícil pra caramba. Difícil pra caramba. Mas o que eu e a Tiara sempre tem, conversa. Bate o papo. E aí, como tá? Cara, o relacionamento, a base do relacionamento é conversa. Não sabe conversar, eu tenho muita dificuldade, porque eu não gosto de discussão. Tenho um problema com discussão muito sério. Eu odeio discussão. É 2. Oi? É 2. Eu odeio discutir. Eu prefiro, então, se eu já sei que eu vou entrar numa briga, eu prefiro entrar perdendo do que discutir. Então, eu já saio perdendo na briga, mas também quando eu entro eu sou ruim. Né? Mas, beleza, vi. E eu começou a ter falhas nesse processo meu com ela. Porque eu via que também eu não era transparente, porque daí eu preferia me negar para fazer a vontade dela e começou a ter alguns problemas. Preferia a paz do que a Preferia razão. a paz do que o consenso, muitas vezes. Só que daí também comecei a perder em algumas coisas. E daí eu vi a necessidade de eu começar a falar, porque a outra pessoa também não é obrigada a entender o que passa na minha cabeça. A outra pessoa precisa, né, comunicação. A comunicação é a base. Então, quando veio a Maitê, nossa, mudou completamente a rotina. Você tem... Acabou. Primeiro que acaba a vida de vocês dois. Então curtam. Enquanto vocês não tiverem filho, curtam. Se puder, faça uma viagem, vai, né, dá uma esparecida. Porque depois é tenso, não tem outra palavra. Né, a Bianca e o Moisés, depois quando estiver aqui, você pergunta para ele, falava assim, ó, dorme, porque vocês vão entender o que é ficar sem dormir. Aí beleza. Eles, tá. E quando falam isso pra você, você entende uma boa. Você fala, vou levar de letra. Aí na hora que você tá na realidade ali, aí você entende. Aí quando sai do hospital, você fala, vou levar de boa. Sai do hospital, ainda tá de boa. Passa, sei lá, uns 8, 10 dias. Meu Deus, virou. Aí começa, e daí você vai mudando. Aí a rotina é tão grande, a demanda é tão grande que você é obrigado naquele momento mudar a tua rotina. Então a partir dali é a principal demanda. Aí na verdade você vai vendo que a prioridade vai trazendo de volta. Entendeu? Não é que você perde. Você não tem como. A não ser que você for um pai inconsequente, que você deixa sua esposa e seu filho. Não, tem que ser consequente, vamos junto. Né? Por exemplo, minha esposa falou, mas o que eu vou fazer? Tinha vezes que ela fala assim pra mim, Tiago, o que eu vou fazer na igreja? Aí tu não para de chorar, eu tenho que ficar dando atenção, não sei o quê. Vamos para a igreja. A gente vai ter que aprender a glorificar a Deus dessa maneira. Nós vamos ter que se adaptar a Deus. Hoje em dia, você está lá de olho fechado, adorando, daqui a pouco vem, opa! E aí, você não tinha isso? Né? Você não tinha isso. Ô pai, e aí, o que você faz? Né? Você, olha, filha, daí você tem que educar, faz isso. Mas vai ter mais momentos. E você vai ter que ir construindo, daí é uma construção. Aí chega a adolescência e desconstrói tudo. Não sei, agora essa parte ainda eu vou chegar. Na verdade, eu vou tentar me preparar com o pai de um adolescente aí para conversar com ele. Para pensar, é isso, né? De pequenininho até grande, você tem uma coisa que você fala, depois que adolescente você fala, queridinho, vai, pega. Mas é uma coisa que é verdade também, é que a base que você dá quando ela é criança, quando ela é adolescente... Mais fácil. É mais até fácil. os 7 anos você forma, né? Até 7 anos você forma o caráter de uma criança. Porque... Depois na verdade é pouca coisa que você consegue modificar depois disso. É verdade. Viu, fala um pouquinho das bandas. Banda, né? É verdade. O Moisés falou pra gente que vocês eram corredores de sonhos, tradições. Nossa, o Moisés, o dia que ele vier aqui pro podcast, ele vai falar mais porque ele tinha mais isso no coração. O meu coração de verdade nunca foi voltado ao ministério, à banda, nunca foi. Meu coração, até parece um crentolês, mas é a verdade que eu tô falando pra você. Era sempre adorar a Deus. Eu sempre gosto de adorar a Deus. E daí, só que daí nós envolve no sonho. Tanto que
eu falo com Moisés, é vocês que têm a visão, né? Vai, eu vou junto, a gente vai, né? Eu vou para adorando a Deus, estamos juntos. E daí nós passamos. Primeiro a TNT 7, foi a primeira banda que nós tivemos, que não era nem o Moisés, não lembro se o Moisés estava nessa banda aí, mas era o Dari, o filho do pastor Marquinho, né? O pessoal, nós fomos tocar lá na praça, né? Ainda tocava Rede Ativa. Lembra da Rede Ativa? Esse é o som dos manos da Rede Ativa, que chegou aqui na área. Esqueci agora. Era, ó, tempo antigo aqui, viu? Gostava. Daí foi nessa época, e depois disso nós fomos para Redenção Plena, que na verdade que nem começou. Teve a geração. Geração apaixonada. Isso aí. Tô sabendo, rapaz. Mas o que? Porque minha memória é ruim. Então. Ainda bem que o Moisés passou a lista para nós. A melhor coisa que vocês fizeram. Porque a minha memória geralmente é minha esposa, então ela me ajuda. Mas sem brincadeira, eu conversei com o Moisés. Sem brincadeira, se eu abrir meu celular aqui, você fica abismado, velho. Ele mandou uns 10 áudios, né? Uns 10 áudios, falando, ó. Fazia 1 minuto cada áudio também. 2. Tipo, ó, tem isso, aquilo que vai ser legal você abordar. Ó, isso, aquilo também que vai ser legal você abordar. Isso, sabe? Aí agora eu vou falando, tipo, ele nem lembra mais. E o Moisés lembra, mano. A memória é muito pequena mesmo. O Moisés vai vir aqui e ele vai falar. De 40 horas. Exatamente. Eu com a minha memória curta, tô lascado. Quase a Dolly. Legal. E, tipo, eu achava que você era pastor. Eu achava que você era pastor. Não sou pastor. Como diz algumas pessoas, não sou pastor por título, mas... Não, sim, não é credenciado. Exatamente, mas... E mais pra frente você tem vontade de... Tenho vontade de ser pastor. Mas... Não sei como, nem quando, nem sei nada ainda. Eu sei que é um chamado. Eu converso muito com uma pessoa sobre isso, com a minha esposa e com um amigo, né, que a gente tem algumas visões muito semelhantes, e eu falo isso. Não sei para onde Deus vai me levar, mas eu sei que vai, porque do jeito que eu tô e como eu tô, as coisas vão caminhar em algum momento para isso, para pastorear. É engraçado como que Deus ele vai fazendo as coisas acontecer, né? Sem você perceber, né? Exatamente. Da mesma, tipo, que nem cara, é incrível como que eu tava falando pro João esses dias, como eu tenho sentido Deus me tirar da música e me levar pra palavra. Sabe? Certo, ninja? Tá tudo certinho? Como resolvido. Tudo que, sabe, eu tenho sentido Deus me levar pra palavra. Eu passei por essa transição antes da pandemia. Eu saí do Ministério de Louvor da igreja. Você não faz mais parte? Não faço mais parte. Nem do Redenção Plena? Do Redenção Plena a gente está ainda... Não faço parte da banda, faço parte das estratégias. Não da banda em si, já saí. Mas teve um tempo no qual eu percebi na minha vida que mais importante do que a música era o meu coração para o Senhor. E o meu ministério, apesar de eu gostar muito da música, não era esse. O meu ministério era cuidar de pessoas, ajudar pessoas, contribuir com pessoas. Né? Eu via como a música não ajudando, algo muito distante, né? Algo muito, muito distante mesmo. Tá tudo certo aí, gente? Tá bom, então. E aí, Deus, claramente no meu coração, eu falei, não vou mais. E aí procurei, não fui. Né? Daí veio a pandemia. Aí o que eu fiz na pandemia? Ajudei na pandemia. Falei pro Rô lá, que é o líder do louvor, eu ajudo vocês por essa questão de pandemia, os senhores mais velhos não podiam estar indo, então foram feitas algumas alterações, então eu ajudo vocês na pandemia. E depois da pandemia, não fui. As pessoas perguntam, você tem vontade de voltar? Na hora que eu respondo não, elas, como não? Mas você ministrava, não tem. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que vai chegando uma época que você não... Sabe, tipo assim, eu ministro louvor, né? E só que ministrar louvor, você... Não é pra você pregar, é pra você ministrar. E você não consegue passar as visões que você tá tendo, as coisas que Deus tá mostrando pra você. Então eu reparo que, não que seja em vão, é bênção. Cada um tem seu ministério, né? Só que eu reparo que, tipo assim, você vai, canta... E depois, você sabe, parece que é difícil você mudar, tipo... Não tem uma continuidade, então... É difícil. É difícil falar porque tem os músicos, principalmente, né, quando estão envolvidos, tem um olhar diferente do qual hoje eu tenho, mas quer uma dica? Dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar a decidir. Por mais do meu pensamento, do teu, quem ajuda é o Espírito Santo. Então, vai lá, foco no íntimo, que o Espírito Santo vai revelar. E as coisas, quando não são de Deus, parece que vai
ficando distante. E aquilo que é para ser vai se alinhando, uma vez que você está no Senhor. Uhum. E questão de mudança como que foi pra você? Porque você não tinha o sonho de ser músico, foi um negócio que pra você não foi mais boa. Mais de boa. Eu falo porque eu sempre fui a questão nossa, você é músico e tal. Uhum. Beleza, só que de repente, sabe quando parece que para de fazer sentido? Uhum. E é um negócio assim que tá acontecendo comigo, cara. Isso faz parte do amadurecimento também, né? E aí eu falo, 5 dons ministeriais. Eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Qual o seu dom ministerial? Perdão, né? Vai ficando longe. Qual o seu dom ministerial? Eu acredito que... Acredito que você precisa ter convicção, beleza? Então. Mas não tem problema, isso não é errado. E muita gente assim, eu acredito que sou. Não, você tem que viver por essa visão. Você tem que andar por ela, caminhar por ela, para que você seja de utilidade nas mãos do Senhor. A gente estava falando sobre isso antes de ontem, acho. Quinta-feira. Falando sobre isso, que é... Como você olha por fora, se você olha de fora, como que as pessoas elas vivem fora do propósito que Deus chamou elas. Sim, demais. Sabe? Às vezes você vê mestres tentando dar aula no culto, e não é para dar aula no culto. Você sabia que o mestre é um dos ministérios mais sufocados na igreja? Porque é difícil você ver a igreja dando valor para esse tipo de ministério. Uhum. Né? Geralmente, quem dá escola bíblica na igreja? Pastor. O pastor. E o mestre? Então, é o que eu tava falando. Eu tava falando pro João assim, a gente pegou pessoas da nossa igreja e falamos assim, cara, esse cara aqui... E a visão externa é melhor, é muito bom. Esse cara é mestre. Só que tem um porém, a gente é jovem. E a gente não consegue se achegar e falar, vem pensar um pouquinho. Será que não ficaria melhor? Porque é meio arriscado, né? Uhum. E daí eu olhei e falei, não, esse aqui, cara, ele é mestre, mas ele tá tentando ser pastor. E não tá tentando ser pastor, não. Tá tentando ser evangelista. Porque ele tá fazendo, sabe, pregando de uma forma e não flui. Não flui. E daí você pega e olha e fala, cara, esse cara aqui que é o cara pra ser, esse aqui é o profeta. Sabe? O evangelista é esse cara. Uhum. E daí você fala assim, cara, o apóstolo, o cara que tem que... É esse cara aqui, ó. Uhum. Sabe, tá tudo certinho, só que dá a impressão que como se tivesse algo sendo seguro por uma linha, por 5 linhas. Uhum. Aí, em vez dessas 5 linhas pegar e se juntar e puxar junto, cada uma puxa para um lado. A minha oração é que a igreja tenha discernimento dessa visão no qual o Senhor tem na palavra de Deus. Porque fala que para a igreja crescer sólida, os 5 dons ministeriais é crucial. É isso que a gente entendeu falando sobre isso. Então, e por que a igreja muitas vezes anda meio que sem rumo? Porque não é cultivado os 5 dons ministeriais. Você tem pessoas que às vezes a pessoa está 30 anos na igreja e fala para mim qual que é os 5 ministérios. A pessoa não sabe. O de louvor, de dança, da escolinha das crianças. E não tem nada a ver, né? Os 5 dons ministeriais não tem nada a ver com o ministério. Você pode estar ali ministrando e a tua adoração ser profética e você está caminhando numa visão profética. Mas o ministério de dança, o ministério de louvor não tem nada a ver com os 5 dons ministeriais. Na verdade, aquela vez que a gente foi pra Varé, você foi junto, né? Foi. A gente foi pra Varé, o cara... Você ficou na minha sala, deve ser música. Ele falou, né? Falou assim, não deveria nem se chamar ministério de louvor. Isso deveria ser ministério de música. Isso sabe? Mesmo. Porque as pessoas, elas confundem muito, sabe? E uma coisa que não sei se você conhece o pastor Leandro Barreto. O Leandro Barreto falou uma vez sobre isso, ele pegou e falou assim que se você é do ministério, se você é do louvor e você não tem nenhum, você não tipo assim, você canta, mas dentro desse cantar você não exerce nenhum dos ministérios, só tá cantando. É isso. Então, tipo, o quão importante é você saber. Porque senão você se torna ativista. E olha a importância dos 5 dons ministeriais. E é legal, por exemplo, para uma decisão. Vou pensar. Às vezes, para a igreja amadurecer, é legal, por exemplo, o conselho de pastor até pensar nisso. Quem que eu vou colocar aqui para a gente tomar as decisões juntos? Porque o evangelista, ele vai ter uma visão de calma, de não sei o quê. Ele vai abrir a porta um pouquinho mais. Exatamente. O mestre, preparar esse pessoal. Como que nós vamos ajudar essa galera? Como que nós vamos ensinar ele? Aí vem o pastor, eles precisam ser amados, ser acolhidos, ser abraçados. Aí depois vem o apóstolo, mas a visão precisa continuar. Nós precisamos
por ela. E vem o profeta e fala assim, não é por esse caminho que você Deus tem que tá falando andar. outra coisa. Você tem que caminhar por esse caminho. E daí, qual desses tem razão? Todos. Todos E nenhum. Todos têm, na verdade. Todos têm razão. Só que acaba não fazendo sentido. Por quê? Porque a igreja vive por uma visão. Às vezes caminha por um único propósito. Né? Ou às vezes, e esse é o principal erro do ser humano, a gente gosta de andar com pessoas que têm a mesma visão que a gente. Mas é legal eu gosto particularmente, de sempre trabalhar desse jeito. Com pessoas que não batem muito. Aí, João. Deu certo. Cara, nós dois é benção, então. Não bate, você vai acrescentar. Se você achar alguém que é igual a você, qual a chance de você crescer? Nada. Nenhuma, só é igual. Agora, se você achar alguém diferente de você começa a crescer, porque daí você começa a ver do outro jeito que o outro pensa, do outro jeito que o outro pensa, e aí vai caminhando. É muito da hora isso aí. Viu? Mas cara, é difícil, né? Muito difícil. Mas é uma cegueira mesmo espiritual, mas que o Espírito Santo tem certeza, tem algo acontecendo no reino espiritual, porque ao mesmo tempo, e isso é bíblico, irmãos, ao mesmo tempo que viria a apostasia, a frieza, também viria um avivamento, um calor e uma visão. Então, ao mesmo tempo que vai ficar feio e difícil, vai ficar caloroso e cheio da presença de Deus. A minha pergunta é, onde nós vamos estar? Se a gente está meio no... Eu sempre falo, o crente velho vira diabo. O crente velho vira diabo. Por quê? Né? Lógico que não é no sentido literal da palavra, mas no sentido de fica morno, frio, tá certo. Fica que nem os fariseus sucedeu lá da Bíblia, orando, sei lá, fazendo as monteiras de coisa, mas não tem o coração rendido ao Senhor. Mas já para pensar uma coisa, se você é o jovem, você é jovem ainda, vou colocar assim. Amanhã velho será. Então, vamos colocar assim, qual conselho você daria para um jovem que entendeu isso? Tá, ele entendeu isso. E tipo, ele acredita que ele tem que ajudar a igreja dele. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, ele sabe que ele não tem a voz para ajudar a igreja dele. Mas a igreja, às vezes a gente pensa na igreja como 4 paredes. Ah, sim. Às vezes a gente pensa a igreja como 4 paredes. O que eu posso falar, às vezes você fala assim, putz, mas é muito diferente daquilo no qual a igreja que eu estou inserido. Mas a influência tua para as pessoas não é. O teu pastor, a tua igreja não tem influência sobre o ciclo de pessoas no qual você está inserido. E são essas pessoas que você deve ministrar para que elas conheçam Jesus, para que elas se acheguem. O problema é que a gente quer trabalhar com os que estão na igreja. Isso é verdade. Né? Não. O que eu preciso fazer, esse jovem que às vezes tem essa visão, que tem essa revelação, o que ele precisa fazer? Quem é um que está aqui do meu lado? Deixa eu pegar esse aqui. Vamos junto? Vamos crescer? Vamos desenvolver? Estamos aqui para ajudar? Agora, uma outra coisa que eu falei para vocês, não sei se foi aqui agora, porque nós já conversamos bastante, mas eu não vendo mais ficar... não pude hoje. Amanhã você faz? Não pôde hoje, você não colocou como prioridade. Se você não colocou como prioridade, sou eu que vou pôr. Né? Então, porque Jesus ele anunciava a verdade, ele não ficava se humilhando por causa das pessoas, não. Jesus anunciava a verdade. Lógico que com muito amor, isso não substitui, né, o amor, muito pelo contrário, tem que amar aquele irmão, tem que ajudar, tá passando por um momento difícil, conversar, ligar, mandar uma mensagem. Tem que ter isso. Mas eu também não posso ficar me vendendo. Porque eu fico muito assim, coitadinho. E geralmente é por causa das irmãs que vêm na igreja. Meu filho, ajuda ele, meu Deus, ele tá lá desviando. Né? Daí a gente fica ali naquele... Mas a pessoa não quer. É difícil esse negócio de pessoa não quer. Se a pessoa não quer, o que você vai fazer? Tem alguma coisa que você possa fazer? Tem. Não tem. Só você nem bater não tem. É complicado isso aí, porque eu falo assim, até que você tá falando de discipulado, tem uma pessoa que eu discipulei e, tipo assim, cara, eu dei tudo que eu podia, sabe? Falei, só que, tipo, não sei se já deve ter acontecido com você. Aí você pega e fala, aí você pega a pessoa, você vê a pessoa, por exemplo, tem um defeito ali que tá acabando com ela. Aí você chega e fala assim, esse defeito seu, assim, tal, né? Aí, não, verdade, você tem razão. E não muda. Mas sabe por que defeito é muito difícil mudar? Pensa em você. Não, sim. Os seus defeitos os defeitos nossos, a gente tem uns defeitos de estimação, que a gente não abre mão por nada. Ó, velho. Porque defeito é difícil mudar. Porque toda mudança, ele exige uma coisa. Sair da zona de conforto. Dor, né? Dor. Exatamente. Até eu estava em casa e Deus ministrando isso comigo. Eu estava lá, minha unha do pé
descolou, grudou no sapato de uma criança e subiu para cima. E horrível. Daí, agora a outra unha nova tá chegando, né? E daí aquela unha tá ali, descolando. Aí eu fui tentar tirar, não consegui. Aconteceu comigo. Aconteceu, né? Com bastante gente. E eu refletindo mesmo com Deus. Falei, Deus, às vezes a gente tá assim, né? Tá doendo para tirar o que é velho, para vir o novo. Né? Para vir o novo, muitas vezes, vai doer. Para vir o novo, muitas vezes, vai exigir sacrifício. Né? E às vezes a gente não está disposto a mudar porque exige sacrifício, exige dor, exige mudança. Né? Todo mundo tem algo para mudar, algo que a gente carrega sempre com a gente. Pode ver, é dificilmente a gente consegue mudar da água para o vinho. A pessoa é assim, né? Quem conhece seus defeitos? Não é vocês que estão aqui agora nesse momento comigo, é minha esposa. Vai lá perguntar os defeitos do Thiago, que ela vai dar uma cadernada para vocês. É uma cadernada para vocês. Então, exatamente isso. Só que eu preciso me expor, eu não posso manter o coração duro. Né? A diferença entre o pecador e quem comete pecado, eu volto lá no exemplo do padeiro e da mãe que faz pão. A mãe que faz pão é considerada padeira? Não. Porque ela não faz pão todos os dias. O padeiro é considerado padeiro porque ele faz pão todos os dias. Sim. A diferença de um pecador, de quem peca, é essa. Eu não peco todos os dias. Não o mesmo pecado. Não o mesmo pecado. E a chave, agora eu vou falar uma coisa para talvez a gente encerrar, não sei se tem mais pergunta aí de vocês, mas a chave para a gente manter um cristianismo autêntico e verdadeiro é arrependimento. É isso que João Batista fez quando anunciou para Jesus. Arrependei-vos, né? O que vem atrás de mim é muito maior do que eu. E é necessário vocês, os sacerdotes, nem se lembra agora não, os fariseus, Sacerdotes. É isso aí. É isso aí, obrigado. Esse negócio aí que fala saco. Coloca aí o nome aí embaixo, comenta que já dá divulgação. Saduceus. Saduceus, obrigado, Senhor, pela revelação. Né? E o que acontece? Ele começa a falar para esse cara que vocês precisam fazer o quê? Frutos dignos de arrependimento. Sabe por quê? Eles estavam na igreja. Eles tinham Abraão como pai da fé deles, mas não tinham um coração arrependido. O grande segredo para que o avivamento venha sobre as nossas vidas é que os nossos pensamentos sejam motivo para que eu me arrependa por ter pensado daquele jeito. Pensamentos são como sementes. Semente, uma vez que você começa a colocar água, o que acontece? Brota, germina, cresce, vai criando raiz. Quanto mais você nutre um pensamento, mais raiz aquele sentimento vai tendo. Mais difícil vai ficando para você se livrar dele. Então a chave para você mudar as coisas é você refletir no teu pensamento. Um dos grandes segredos que eu tenho experimentado na minha vida nesse momento são controlar pensamentos. A gente vem de uma verdade que fala assim, é impossível controlar pensamento. Não, apesar de, às vezes aquele pensamento vem, eu tenho feito assim, por que esse pensamento veio na minha cabeça? O que eu fiz? Aonde eu abri a brecha? O que aconteceu para eu estar pensando dessa maneira aqui? Porque ele é uma raiz de uma ação, ou raiz de algo que eu fiz. Ele não é um pensamento vazio sozinho que veio. Ele veio de alguma raiz. E daí eu vou fazer o quê? Tratar lá na raiz. Se é a mulher lá do Instagram que estava de fio dental, que está me provocando para levar para uma pornografia, vai lá naquela busca, tem jeito, você só clicar lá e você falar, não tenho interesse de receber mídias daquele jeito. Aí você vai o quê? Melhorando as condições para você não cair na pornografia. E significa que você não vai cair? Não. Mas daí, caiu de novo? Deixa eu entender. O que está acontecendo? Aonde está a válvula de escape? O que eu estou pensando? O que eu estou agindo? Qual é a minha ação? Então, muitas vezes a gente fica falando assim, eu não posso pecar, eu não posso ir na pornografia. Mas por que você está chegando na pornografia? O que está te levando àquilo? Qual é o pensamento que você está cultivando para aquilo ser efetivo na tua vida? Volta, pergunta, faz, analisa. Quando a gente começar a controlar os nossos pensamentos, nós vamos conseguir ter muito mais oportunidade de desenvolvimento com Cristo. Porque senão a gente fica assim, renovar a nossa mente. Exato, renovar a nossa mente, é isso. É renovar a nossa mente. Nossa, deixa eu voltar lá.
porque é isso que eu preciso pedir perdão. Daí eu levo aonde? Perdoa, Deus. Me perdoa. O arrependimento é isso, você reconhece que aquilo é insuficiente, incapaz e não tem valor nenhum. O que tem é o Senhor, e eu quero a tua vontade, a tua verdade em mim. E esse é o caminho. Não só o porquê, mas também pra quê, né? Exato. Por que eu tô pra cima? Mas pra quê? Não, mas não tem nada. Peraí. Aí você... Pergunta pra quê, né? Pra quê e por quê? Pra quê é uma pergunta correta, né? Porque o porquê justifica, o pra quê modifica. O porquê traz uma justificação. Por quê? Porque é isso. Mas pra quê? Pra modificar. Glória a Deus, cara. Cara, uma bênção ter você aqui. Tá falando bastante, né? Eu sei que a gente falou 1 hora antes, né? Uhum. 1 hora antes do podcast a gente ficou falando, porque deu problema. Mas eu tô feliz de você estar aqui, porque eu sempre quis ter um papo com você. Sim. Só que aquilo que nós estávamos conversando... Sou meio bloqueado com essas coisas. Ele é meio... Mas é bênção. Que nem eu tava falando pra você. O podcast é uma maneira da gente aprender com as pessoas, né? Então, eu vou sempre trazer as pessoas aqui que eu tenho vontade de trazer, que eu quero aprender alguma coisa com eles. Sempre as pessoas têm algo, né, pra ensinar então, pra gente. E a gente vai ver se a gente convida a Itiara também, que a Itiara é uma benção. E agradecer, cara, você tá aqui, você dá umas considerações finais aí. Eu que agradeço primeiro, né, a Deus pela oportunidade sempre, né, nada é por acaso. Nada. Quem estiver ouvindo esse podcast não é por acaso que ouviu. Independente de quanto. É Deus quem quis. Se você está aqui, seja grato por aquilo que Deus tem dado a você. A segunda coisa, né, obrigado pela oportunidade de vocês de estarem aqui, né, é sempre bom a gente compartilhar, às vezes as pessoas realmente não conhecem, ainda mais eu que sou extremamente difícil de fazer relacionamentos iniciais, tenho uma barreira gigantesca, né, de criação, tento lutar contra isso, mas é difícil. Daí você sabe quando você não se sente você? Sim. E daí eu fico meio pior. Quando a Tiara fala assim pra mim, nós vamos num lugar, se você ficar com aquela cara, daí cria mais barreira ainda. Eu falo, nossa, aí piora, né? Aí piora. É melhor não falar e tentar ver se dá certo. Né? Mas eu não consigo, eu fico trava, né? É algo meu que preciso modificar, como todo mundo tem que modificar. Né? E eu agradeço, né? Talvez as pessoas até vão me conhecer um pouquinho mais do que me conhecem, né? Às vezes pregando, falando, estando lá na frente do retiro ou qualquer coisa assim. É verdade, você nunca foi, ele não vai no retiro, ele odeia estar perto de pessoas. Nossa, até arrepio. Verdade. Pois Deus está falando que você vai esse ano que vem, em 2022. Não, vai. Ô, glória a Deus. Eu fico no cantinho lá, mas... Cadê? O Thiago, não sei como que tá com a questão de varoa, mas né, eu tenho oportunidades. Então. O Thiago, ele é o cara que vai lá no quarto quando a gente fazia bagunça. Ele é o cara. Mas o melhor de tudo é que ele é o cara que, de manhã, cara, eu nunca vi ninguém ser tão feliz que nem ele de manhã. Não é possível, cara, que alguém existe. Eu não sei se é verdade, ou se ele pega. Você também. Mas, mano, ele acorda de manhãzinha, 7 horas, 8 horas, hora que a gente vai Bom dia. Bom dia. E ele vai lá e solta uma palavra, cara. Todos os dias. Mano, uma benção, cara, de verdade. Eu queria falar isso. Todas as vezes ele vai lá e solta uma palavra, sabe, tipo assim, sei lá, uns 5, 10 minutinhos. E aquilo já enche o coração, a hora que vem o louvor, você já tá... Oh, glória a Deus. Cara, isso é bênção, de verdade. Já anima. E eu queria falar, cara, a gente não trouxe você aqui por um acaso, a gente trouxe aqui porque a gente entende que você tem algo de Deus pra passar. Amém. Não, de verdade mesmo, que nem... Existem pessoas que têm relevância nacional, né, que você pega o Douglas Gonçalves e tal, mas eu falo, cara, dentro da região aqui, cara, você é um cara que a gente gosta pra caramba, e a gente sempre usa como exemplo, você pode ter certeza, às vezes você pode... já nem sabe, né, mãe? Então, eu tô falando pra você saber, porque, tipo, todas as vezes que a gente quer falar, esses tempos atrás eu falei assim, nossa, tá faltando bastante mulheres, assim, empenhadas, daí a líder de louvor pegou e falou, sabe, cara, tá faltando mulheres como a Itiara. Sabe, eu falo isso pra honrar a vida de vocês mesmo, cara. Obrigado. E o Thiago, você é uma benção, cara, nas nossas vidas, e é isso, cara. Aí a gente faz tão pouco, a gente acha que a gente considera ainda que faz pouco, queria fazer mais, né, mas... Fio, fala do Equibalo aí, você não falou nada do Equibalo. Putz. Né? Nossa, sabe que cara chato, nem fala da igreja dele. Não, nós estamos, na verdade é um ministério no qual o Senhor tem confiado de levar e conduzir essas pessoas, tem sido um novo tempo pra gente depois dessa mentoria, cuidar dessa galera, né, cara, o maior desafio pra mim hoje com 35 anos é alcançar a galera com 17, 16 anos,
adequar o meu vocabulário para que eles entendam e compreendam aquilo que eu estou falando. Então tem sido... fala galera. Ainda não tenho conseguido isso, né? Mas também de proporcionar. Não significa que eu posso falar, mas de trazer pessoas para que falem, para discipular pessoas que falem. Foi uma vez chamaram a minha atenção, falaram para mim, eu não levei em consideração, porque quando eu tô pregando eu falo, cara, mano, só que, mano, eu tô acostumado, tá vendo? É o costume meu, eu falo. Eu também não tenho esse problema. Eu falo, se precisar pra cara, eu falo. Eu falo. E quando vai sair o podcast, que bala? É verdade. Vocês sempre estão gravando live, né? Nós estamos com um projeto junto com a igreja, né, de criar um estúdio para as lives e podcast como esse também. Vai copiar nós. Ainda bem que nós já registramos a marca já. O Glória Podcast está registrado. O Glória Podcast é uma bênção. Olha, e que bênção que tenha mais pessoas que façam podcast, que cada um alcance mais pessoas para Jesus. E mais do que isso, quando vocês fazem isso, vocês começam a ser influência para as pessoas. E não acha que é só para aquele monte de gente, é para o pessoal daqui de Bernardino, para o pessoal que está aqui na igreja poder ter o privilégio, né, de ouvir Jesus. Então, obrigado. Que Deus abençoe vocês. É isso aí. Viu? E aqui, queria falar sobre as nossas redes sociais. Vamos lá, fala aí para nós. O Glória Podcast Underline no Instagram. Underline. Eu amo quando você fala isso. É underline, mas enfim. Fala o quê? Pode falar. O que eu falei? Underline. Como que é? Underline. O que eu falei? Chave. Não tô entendendo. O Glória Podcast só tem no Instagram, não tem. Underline. E tem o YouTube, que você já pode se inscrever. No YouTube. Se não está inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o que você achou interessante. Deixa um comentário, nem se for negativo, positivo, deixa um joinha, um dislike. Não dá negativo não, pelo amor de Deus. Não, engajamento, dislike. É porque é ruim, o cara assiste. O dislike é bom pra nós também, não dá nada não. Viu? E também eu queria falar sobre os cultos da nossa igreja. Exatamente. A gente tem culto na segunda-feira, culto de oração às 8 horas. Na quarta-feira, culto de campanha às 7h30. Às sextas-feiras, culto de campanha às 7h30. No sábado, culto de jovens às 8 horas. E a escola bíblica de manhã no domingo. E o culto da família à noite. Você vai ser muito abençoado, você vai ser muito bem recebido aqui. E é isso, né? A gente é da Quadrangular de Bernardino de Campos, mas caso você é de Piraju e queira ir do Thiago, segundo IEQ, Ministério da Rocha, lá na Avenida São Sebastião, né? Você vai ser muito bem recebido, né? É um prazer. A gente tem culto na sexta às 20 horas, no domingo às 19 horas. No sábado nós vamos começar os cultos quinzenalmente de jovens, a cada 15 dias. Nós temos um projeto novo que é Bases Cristãs, ABC Deus, que são as questões de iniciar o processo da caminhada com Cristo, uma vez que a pessoa veio para Jesus. Vou roubar. Auxiliar isso. Vou roubar esse nome. Felipe Fontana agradece. Felipe Fontana não, Felipe Augusto, que ajudou eu com o nome. E também nós temos... Segue lá a gente nas redes sociais, Equibalo, Rede de Jovens Piraju, porque lá a gente tem as lives, as pregações, as ministrações. Nós vamos voltar à nativa, porque nós demos uma parada por causa de muita correria esses dias, né? E tenho certeza que o Senhor vai edificar e de alguma maneira a gente vai contribuir. Segue eu também nas redes sociais, pode seguir lá. Como que é o nome? Não sei, acho que acha como Thiago Jardim, talvez, não sei. E o do Equibalo? Equibalo acho que acha como Rede de Jovens Piraju. Tá. E a igreja sua tem Tem, segundo IEQ, Ministério da Rocha. Eu ia perguntar por que Ministério da Rocha? Porque o pastor tem essa visão, né? Sobre a rocha bem consolidada. É legal firme. Ter um brasão, legal. Exatamente. Não, eu cheguei a falar, não, o pastor chamou de Rocha. Eu cheguei a mandar uma dessa, Mas é isso aí então, gente, ó. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, não esquece de deixar um comentário, de curtir. E é isso, cara. E a gente não pode deixar de esquecer de falar dos nossos patrocinadores novamente, que é a Jamal Barbearia. Vai lá, tá precisando fazer uma barba, um cabelo, Jamal Barbearia. Dá um tapa no visual aí. Você tá precisando conquistar alguém? Cadê? Dá aquele tapa no visual, ele é o melhor barbearia. Geralmente barbeiro também é meio psicólogo, ele é psicólogo. Relacionamento é com ele mesmo. Ele mesmo. Então vai lá, ele é o melhor barbeiro da cidade. Mas como você sabe que ele é o melhor barbeiro da cidade? Porque ele fechou com a gente. Se ele fechou com a gente, ele é o melhor barbeiro da cidade. Isso aí. Tem o Café Ebenezer, vocês não podem esquecer, é o melhor café que existe. Putz, cafezinho de manhã, aquele cheirinho de café. Vou ajudar vocês a divulgar, né? Isso aí, gostei. O Thiago é meio vendedor. Mas ele trabalha nessa área. Então. Cafezinho, não existe coisa melhor do que cheiro de café.
e um café bem feito, criado no campo, pela pessoa daqui de Bernardino, pelo amor de Deus, pode mandar 1 quilo lá em casa que eu agradeço. Aí começa a musiquinha daí do Vale, Café Campino. Gente, não esquece da Eletro Bernardes, nosso amigo Felipe Bernardes. Tudo instalações elétricas. Tudo instalações elétricas. Ó, especialista eletrônico, hein? Vai. Se você é aquele cara que nem o João, por exemplo, que não sabe instalar chuveiro, Poxa vida. Você vai lá e chama o Felipe Bernardes, que ele vai lá e vai fazer um valorzinho legal pra você. Ventilador, ar-condicionado? Ar-condicionado, acho que ele não mexe, mas é uma boa, né? É calorzão. E, gente, agora eu vou falar da empresa mais top das tops. Isso, Isso aí. Inova Cartões. Estão começando esses guris, investe neles, que eles são um sucesso. É isso aí. Inova Cartões é a nossa empresa e a gente faz... Inova Cartões? Porque você merece melhor. A nossa. Então. Inova Cartões, a gente faz cartão de visita, cartão fidelidade, adesivos personalizados, tags personalizadas, banners. Faz de tudo. Faz de macumba. tudo. Graças a Deus. E você que talvez tenha dificuldade de cuidar das suas mídias sociais, porque você trabalha muito ou porque você não tem aquele domínio sobre as redes sociais, a gente faz o serviço social media, a gente gerencia suas redes sociais. Olha só. E pode contar com a gente que a gente vai dar o melhor aí e vai sempre estar abençoando a vida de vocês de alguma forma. Crescendo. Glória a Deus. É isso aí? Não posso esquecer do mais importante. Deus é bom e o diabo presta. Beleza, gente. Deus abençoe. Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até mais.